Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Hoje recebendo uma das pessoas mais influentes do internacional, do mundo do futebol. Uma larga história dentro do futebol, uma experiência muito grande. Advogado de formação, mas também um bom gestor. Viveu momentos maravilhosos com o Internacional. É um prazer, obviamente, estar recebendo ele aqui no podcast. Eu já tinha conversado com ele antes de começar o podcast e agradecendo, obviamente, a presença dele, porque engrandece aqui o nosso trabalho. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do Denilson Show. Estamos chegando a quase 950 mil inscritos no canal. Já agradecer a KTO, que é a nossa patrocinadora master, também a Melita, cafezinho fresquinho, resenha boa, patrocinadora, rapaz, patrocinadora oficial do Real Madrid. Parabéns, Melita. Mais um episódio aqui com a gente. E Chico Garcia, como é que você tá, meu parceirinho? Fala, meu parceiro. Tá tudo bem, mano? Tudo ótimo. Um podcast bom, interessante. Não que os outros não teve conteúdos, mas esse é um conteúdo até diferente, até pela experiência que tem dentro do futebol. Acredito que vai ser mais um podcast de aprendizado para nós. Com certeza. Antes eu queria falar com a nossa audiência. Gente, 50 mil inscritos. Falta para o Denilson Show bater 1 milhão aqui no YouTube. Você está acompanhando o episódio toda semana e não está inscrito, porque tem muita gente que está assistindo, mas não está inscrito. Não custa nada, tá? Não vai debitar do cartão de crédito, não vai ter que fazer Pix, não vai ter que pagar nada. É de graça. Você só se inscreve e aí cada vez que você abrir o YouTube, os episódios recomendam o nosso conteúdo para você. Então, chega mais. E o like também ajuda a espalhar o conteúdo na ferramenta, tá bom? E tem uma Chico novidade Garcia, também. Mais um ano, Chico Garcia. Que isso, Estamos moleque. concorrendo a influenciador futebolista no Prêmio IBEST 2025. Você tá demais. E influenciador de esporte e futebolista. São duas categorias. Tá voando, hein? Influenciador de esporte e futebolista influenciador. Mas eu achei que você estava escondido, que ninguém te via mais. Eu achei que... Toma aí, pai. Prêmio IBEST, mais um ano, 2025. Coisa Já linda. ganhei esse prêmio algumas vezes. Obrigado aí pela indicação. Tem voto popular, tem voto do júri. Bacana. Enfim, fico feliz de estar bom. participando mais uma vez. E espero levar esse troféu mais uma vez para casa. Beleza, Chico Muito Garcia? Bom, faça as honras, mano. Eu tô muito feliz porque, assim, somos rivais, né? Por questões meramente... Começou mal, hein, Chico? Não, meramente clubísticas, né? A gente Deixa nasce a bola- lá, ou é deixa um é pô, outro, não Chico. tem jeito, né? Mas muito respeito, admiração, e eu vivi uma parte como jornalista que foi dura, viu? Porque eu peguei uma fase do Inter que vou te falar, cara, os caras ganhavam tudo, assisti em loco muitos títulos e muito por conta deste cidadão aqui. Não tenho nenhum constrangimento em dizer que é o maior presidente da história do Esporte Clube Internacional, responsável por grandes conquistas, entre elas a maior de todas, né? E tem muito, muito a passar. Aliás, os novos dirigentes tinham que aprender muito com ele. Fernando Carvalho. Bem-vindo. Bem-vindo, presidente. Vamos chegar no 1 milhão de... Vamos Pô, chegar. por favor, né? Vou colocar o meu pessoal lá. Nós temos muito menos, né? 50 mil, mais ou menos. Tá bem. Mas vou já conclamar que eles venham pro curtir e se inscrever aqui no teu canal, que será um prazer a maioria deve ser colorado, desses seguidores lá nossos, né? Do Fute Hub, meus pessoais. E eu já faço coro com esse pedido do Chico aí. Legal. E agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer muito grande. Obrigado, né? presidente. É uma honra para mim estar aqui, um podcast muito celebrado, muito ouvido, muito visto. E para mim, que estou nesse mercado de futebol aí, mesmo depois de ter saído do Internacional, né, tá agora com uma empresa que faz cursos de gestão, Que é a em todas Fute as Hub? áreas, Fute Hub, né? Sim. A gente tem curso de executivo de futebol, temos cursos de olhos para a base, que contempla a base, Interessante. scout, analista de desempenho, né, que são ingredientes novos que o futebol angariou nesse período. Exato. Né? E é isso aí. E o passado, né, tem boas lembranças. Né, Chico? Por Tem favor. boas lembranças. Presidente, Por em cima favor. desse, obrigado mais uma vez por estar participando do podcast, por toda a tua experiência. Você criou o Fute Hub, que é essa ferramenta para ajudar profissionais, os jovens profissionais que queiram ingressar na questão da gestão do futebol. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O Fute Hub foi criado pelo Diogo Bittencourt. Sim. E eu depois me agreguei ao Diogo, né, que é o nosso CEO lá, que organiza todos os eventos, os cursos, né? E, enfim, aí
O que eu pensei? Eu vendo algumas entrevistas de alguns dirigentes, notadamente um presidente do Cruzeiro e um presidente do Santos, vendo algumas coisas ditas que certamente não seriam realizadas, eu pensei, pô, eu tinha uma maneira de gerir o clube, quem sabe eu ponho isso no papel, quem sabe eu faço uma cartilha de como as coisas acontecem. Primeiro, como é que eu contrato um treinador? O que o treinador tem que ter? Como é que eu monto o grupo? Como é que eu monto as categorias de base? Onde é que eu começo? É na captação, depois na transição, depois a metodologia de competição, a metodologia do jovem, usar o salão no início né, da carreira de cada menino, sim. enfim. Aí colocamos, junto com o Diogo, fizemos uma cartilha de todos esses passos que levam a uma gestão de um clube. E criamos essa cartilha e criamos cursos em relação a isso. Claro que quando eu saí do Internacional, em 2010, o Internacional era um dos clubes mais bem organizados e que mais atentava para essas questões de potencializar rendimento de atleta no departamento de futebol. Sim. Só que o que se fazia naquela época, que era moderno, hoje não é mais moderno. Sim. Hoje tem muita coisa que aconteceu no meio do caminho. Né? Sim. E eu costumo comparar, Chico, o nosso trabalho lá atrás, aquele trabalho denodado de voluntários, com o celular. Quando o celular surgiu, ele servia só para falar no telefone. Era só um número e tu te comunicava. Hoje o celular é a tua vida. Então o futebol é a mesma coisa. O futebol continua sendo 11 contra 11, mas agora, para te chegar na potencializar rendimento do jogador, tem muita coisa. Muitas coisas científicas que tu utiliza. Que antigamente não tinha. Que tu não tinha. Tu tem alimentação, tu tem nutrição, tu tem fisioterapia, prevenção, né? Tu tem as métricas de avaliar o desempenho, o próprio jogador comparado com ele mesmo, para fazer ele crescer, enfim. Tudo isso a gente foi desenvolvendo no FootHub. Sim. E temos cursos que abordam todos esses temas que são extremamente E importantes. tem muita procura, presida? Tem bastante. É? Nós já estamos na 10ª turma de executivo, na 10ª turma. Né? O que todo mundo dizia, isso aí tem vida curta, mas cada vez mais a gente tem. Quanto tempo tem de FootHub? O FootHub, a gente começou em 2018, porém começamos a fazer os cursos efetivamente a partir de 2021. Ah, já está há um tempo. Esse curso de executivo de futebol, nós montamos, eu pessoalmente montei, com a ajuda do Diogo, na CBF, com o Cícero Souza, que era da BESC. Montamos na CBF, depois eu fiquei 2 anos lá e depois acabei saindo e fazendo só os cursos do FootHub. É que assim, nessa época, presidente, eu tenho muita memória, porque eu comecei ali a acompanhar mais o Inter especificamente nos jogos em 2007. E aí eu lembro do saudoso Vianney Calê, numa das jornadas esportivas lá da Rádio Gaúcha, ele ao meu lado. Nós estávamos esperando o jogo começar, e aí tinha o projeto Criança Colorada, né? Eu me lembro de uma entrada assim com aquelas bandeirinhas, as crianças e tal. Você olhava o Beira-Rio, ainda antigo Beira-Rio antes da reforma, e ele estava todo remodelado assim, e o Vianney usou uma frase comigo assim, e que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim: "Caramba, olha isso, Chico, olha pro gramado. Olha esse palco preparado para o jogo." E aí ele me disse a seguinte frase: o Inter, ele adotou a postura de um clube grande e você percebe isso nos pequenos detalhes. E aí você está falando de uma... Que ano, Chico, isso aí? 2007. Ali o Inter já tinha sido campeão do mundo e tal, mas é pouco tempo antes que o Fernando entra ali. O Fernando entra em 2002 ali. Em 2002. Então você já profissionalizava o clube numa época em que o futebol era muito mais amador, se é que eu posso usar essa palavra, né? Muito do abnegado, né? Muito dos parceiros políticos e tal. E o futebol passou por uma transição absurda. Naquele momento, quando você fazia isso no clube, realmente era uma coisa, o Inter e o São Paulo eram modelos de gestão no Brasil. E parece que aí a gente vê hoje os modelos de SAF e tal. Então houve uma transição muito grande, né? De 20 anos para cá. E aí, por isso, talvez a exigência, talvez não, com certeza, de você profissionalizar cada vez mais. Estamos caminhando para isso, presidente? Para profissionalizar todas as áreas de um clube? O que nós apregoamos hoje no FootHub é exatamente o protagonismo do executivo de futebol. O principal dirigente do clube hoje, com a SAF, e mesmo nos clubes associativos, é o executivo de futebol, que ele não é só um contratador e um demissor de pessoas. É a pessoa que vai cuidar de toda essa gama de profissionais que vão atuar junto ao grupo de jogadores, desde a sua montagem até a excelência dos desempenhos, para que ele tenha bom desempenho de primeira linha. Então, aí tu começa na nutrição, tu começa na fisioterapia, no médico. É muito complexo. A saúde é fundamental, o supervisor dessa área, enfim, performance.
medir performance, coisas que não tinham naquela época, né? Naquela época era no olhômetro, hoje tem número. Hoje tu sabe que o jogador tem que correr 14 km, que ele tem alguns jogadores que tem que correr a 30 km por hora, o pessoal de beirada, enfim, são coisas que hoje os treinamentos mudaram, né? Mudou tudo. Mudou né? tudo. Alguma vez tu fizesse uma avaliação de qual é a tua velocidade, quantos quilômetros tu corria, era difícil, não se fazia naquela época. Hoje não, até na época fazia, mas é que todo mundo fazia, né? Então, corria Corria o campo goleiro inteiro. corria igual eu. É? Então todo mundo fazia. Hoje tá todo mundo. Hoje tem essa questão de estar especificado, né? Hoje o goleiro faz um tipo de treino, Exato. o lateral faz um tipo de treino. Claro. É tudo especificado, individualizado na verdade. Você falou que pegou o Internacional, o Chico foi para 2007, você falou que chegou em 2002. Que cenário que você encontrou o Internacional? Porra, essa é boa. Não, eu encontrei um cenário, um clube muito dividido politicamente, com muitas disputas, né? Por várias facções. Eu consegui, no primeiro ano foi terrível, a minha gestão foi terrível. Nós quase caímos, fomos disputar a permanência na primeira divisão. O Chico sabe bem, porque ele deve ter secado. Paysandu? Contra o Paysandu. O pior é que nessa época eu não secava tanto. Seco mais hoje. Só era profissional naquela época. Era mais tranquilo. Era mais tranquilo. Terminar lá em Belém. Né? Nossa, aquele jogo, hein? Esse jogo tem histórias maravilhosas. Nós maravilhosas. em Belém no último jogo. Né? Isso no teu primeiro ano? No meu primeiro ano. E aí, Pô, tranquilo, foi o primeiro ano. Foi muito bom. Deus, para te ter uma ideia, tu tem muitos colegas teus que a gente contratou, jogadores que tu conhecia. Foi exatamente na transição da Lei Pelé, quando começou a entrar em vigor a Lei Pelé. Então, a gestão anterior, os jogadores que haviam no clube terminavam o contrato. Então, como mudou a lei naquele momento, não havia mais o vínculo do jogador com o clube, Sim. tu chegasse a ter vínculo com o São Paulo. Sim, Quando sim. foi vendido, tu tinha Sim. vínculo. Depois do vínculo Era passou a história dos 15% que o jogador tinha direito. Exato, passou a ser só o contrato. Exato. Quando eu assumi, eu tive que contratar um time. Aí eu contratei o Fabiano Costa, contratei o Fernando Baiano, Júnior Baiano, Alexandre Pitbull. Contratei esse tipo de jogador, mas contratei só por um ano. Né? Contratei só por um ano. Sim. Né? Aí e atrasei o salário. O clube não tinha recurso. Eu atrasei o salário. Então quando chegou em setembro, outubro, o jogador começou a pensar do que ele ia fazer. Eu vou sair fora dessa barca aqui que não me paga salário. Sim. Eu tenho contrato até o final do ano, eu vou começar a pensar no que eu vou fazer no outro ano. E aí começava a negociar futuros contratos e a cabeça dele saía do vestiário, saía do jogo, saía do ambiente. Sim. Né? Que loucura. E isso é uma coisa que depois eu detectei, e eu estou fazendo aqui uma autocrítica, né? Sim, Tô fazendo sim. uma autocrítica. Sim, eu estou percebendo. Entendeu? Quem Que foi isso teu é primeiro- muito positivo. Claro, tô fazendo Isso é uma muito autocrítica. positivo. Quem foi teu primeiro treinador? Meu primeiro treinador foi o Ivo Wortmann. O Ivo Wortmann. Depois porque o Parreira era 2001, Parreira né? foi anterior. E Isso. eu não mantive o Parreira, mas deveria ter mantido, mas não mantive. Foi um erro também que a gente cometeu. Mas enfim, aí terminou aquele ano, ficamos na primeira divisão, no último jogo, no último momento. Michael Librelato, que depois veio a falecer naquele próprio ano, e Fernando Baiano fizeram os gols. Um jogo terrível com o Paysandu. Só que aí eu já tinha... O meu aprendizado foi o seguinte, eu tenho que fazer contrato longo, eu não posso fazer contrato por um ano. Se eu fizer contrato longo, eu vou ter condições de ter um jogador aqui, com a cabeça aqui, né, dentro do meu vestiário, dentro do meu clube. E aí como é que era arriscado fazer contrato longo, porque o jogador podia não dar certo. Então, qual é a estratégia que a gente criou naquela época? E fomos pioneiros nesse aspecto. Criamos contrato por produtividade. Então, o jogador ganhava um salário mínimo fixo, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, Sim. e por jogo ele complementava o salário. Então, ele chegava... O meu contrato foi assim, te interrompendo, perdão, no Palmeiras já em 2008. Então, mas aí que é a diferença, Então, né? nós começamos na reta já em final 2008. de carreira, né? Você tá No falando caso em 2002. 2002, pegando no final apostas, de 2002. Então, a gente criou esse método de contratar os jogadores. E aí o mercado estava também se movendo, estava se adaptando à realidade nova da lei. Eu acabei conseguindo. E aí já no ano seguinte, contratamos o Muricy para treinador, e aí estabilizou o nosso time. Nós não ganhamos Grenais há 3 anos e meio. Ganhamos o primeiro Grenal com Sim. o Muricy, depois ganhamos o campeonato, né? E aí a coisa, né, veio, começamos a agregar jogadores Sim. e tal. O Alex foi o Jogadores- primeiro nesse modelo? O Alex do O Guarani? Alex foi o primeiro contratado. Nós contratamos o Alex, o teu colega. Alex lá da Alex, Sport sim, TV. o meia. Teu colega, o Alex custou. Foi um BNH. Nós fizemos um BNH com o Alex. Do Guarani Ele era Internacional. Ele era do Guarani. Sim. Nós pagamos 1 milhão e 100, 11 parcelas de 100 mil reais. Caraca. Que debitava direto do direito de televisão. Olha aí. O Alex foi assim. Depois ele foi vendido por 6 ou 7 milhões de euros. E veio Teve como muito lateral, problema. né? Ele veio como meia.
mas ele jogava como ala. Sim. No Guarani ele era um ala Sim. pelo lado esquerdo e era meia, na verdade. A origem dele era meia, mas jogava como ala. Só que o Alex não deu certo imediatamente. E a gente verdade. poderia ter desistido dele. Verdade. É que ele se lesionava muito. Mas depois, 2 anos depois, renovamos o contrato dele, aí sim que ele veio. Ele estoura em 2008 ali na Não, Sul-Americana. não, ele jogou a Mundial. Não, tá bem, mas eu digo o Libertadores. grande momento dele como 10 foi 2008. Foi 2008, mas a Libertadores de 2006 ele foi fundamental. Ele entrou no time e o time cresceu muito, com a entrada dele no jogo contra o Nacional, gol de canela do Renteria. Verdade. Nesse campo da gestão e de montar um elenco, presidente, como é que é esse processo? Você pega um ano de 2002 que você falou, um ano trágico, porque um time que da grandeza do Internacional lutar para não cair num campeonato brasileiro, o torcedor deve ficar desesperado vendo o time naquela situação. Como é que é essa conversa interna, por exemplo, com o Muricy que chega para montar um elenco para no ano seguinte não ter esse sofrimento? Primeiro, escassos recursos, né? E com a limitação financeira. Recursos. Segundo, alguns critérios. Assim, experientes, competitivos e jovens promissores. Esse é um critério. Tá? Tu vai trazer experientes já, mas que sejam competitivos ainda. Que não venham que não venham só para encerrar a carreira, Sim. não. Experientes competitivos e jovens promissores. Depois, contato físico. Eu gosto muito de contato físico. Então, o meu time tem que ter jogador grande. Aquela pegadinha. Igual agora, igual tá tendo agora. Não. Sacanagem. Achei uma risada sincera do presidente agora. Né? O Lano tá tendo contato. Não, eu tenho que ter contato físico. Então, 50% do meu time tem que ter mais de 1,85 m. Ó. Tanto no time titular como no time reserva, né? E fora o goleiro. Então, esses são critérios. Sim. Aí, depois que tu arma o time, mesmo precário, mesmo limitado, quem é que bate falta? Tem que trazer o batedor de falta. Foi assim que veio o Alex, foi assim que veio o Jorge Wagner. Como é que... Pô, Jorge Wagner. Então, sempre se teve um conceito sobre o Fernando Carvalho de que ele assistia muito futebol. Porque ele descobria uns caras, assim, uns talentos. Como é que faz esse garimpo? Porque o senhor, acima de tudo, tinha essa visão de parar na frente da TV, de assistir todos os campeonatos. Como é que tem tempo para assistir tanto? Hoje está até mais fácil, né? Hoje o departamento mais influente que tem no clube é o departamento de análise de desempenho de scouts. Eu tinha um departamento informal. Era tu? Não. Eu fazia parte do departamento, né? Para dar uma palavra final. Mas eu tinha pessoas qualificadíssimas. Boa. Eu tinha o Guto Ferreira, eu tinha o Lisca, eu tinha o Jorge Macedo, Newton Drummond e tinha um jornalista que tu conhece, que é o Alexandre Correia, que fazia a pesquisa. Tá. Ele não entrava na área de opinião sobre o jogador. Sim. Mas ele fazia a pesquisa. Pesquisa esse jogador. Né? Que os outros... Que era uma época sem tanta tecnologia como tem hoje. Hoje tu assiste campeonato no mundo inteiro. Aí, vou contar uma história, por exemplo. Sim. Nós estávamos querendo contratar um jogador chamado Arlindo Maracanã, que jogou no Fluminense e que estava jogando no Ceará. O Guto Ferreira era o destacado para ir ao jogo. Tinha muito de visitar o jogador, de ver o jogo, de ver qual era o procedimento dele, para ver, né? Eu gosto muito de ver jogo para... Principalmente ver o que o jogador faz sem a bola. Sem a bola é o mais importante com a bola. E aí não dá para ser pela TV. Não dá para ser pela TV. A TV só mostra a bola. É isso. Aí tu pega... O senhor gostava de ver o jogo? Eu gostava de ver o jogo. Tá, isso é um ponto importante. Eu gostava de ver o jogo. Mas quem via nessa movimentação era o Guto Ferreira, que na época trabalhava nesse contexto. E descobriu vários jogadores ao longo da trajetória dele. Um dos melhores olheiros que tem é o Guto Ferreira. Aí o Guto foi olhar ali no Maracanã e chegou de volta e disse, olha... Viu ali no Maracanã, tá limitado, apoia mal, tá, a conclusão dele, a jogada final no último terço não é boa, mas tinha um jogador no Ceará que é maravilhoso, fora de série, Yarley. Ele achou o Yarley. Só isso. Eu gosto de ouvir essas histórias. Eu não pude contratar o Yarley naquele momento, mas fiquei de olho no Yarley. Fiquei de olho nele. Ou seja, foi para ver um jogador viu outro. E acabou vendo o outro. Viu outro. Isso acontece. E nesse mesmo jogo ele viu também o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier. Aí, Palmeiras depois? Palmeiras depois. Contratamos o Cleiton Xavier. Por causa do Arlindo Maracanã. Olha que loucura. Por causa do Arlindo Maracanã. Então, esse tipo de coisa costumava acontecer. Por exemplo, o Wellington Monteiro. O Wellington Monteiro era um jogador carioca, que foi campeão mundial, jogando muito. Sim. O Wellington Monteiro estava jogando no Caxias, ele jogou contra o Inter, num jogo que o Internacional ganhou de 3-0, o Abel era o treinador. E aí eu gostei do Wellington Monteiro, embora a gente tenha vencido, e a gente tinha uma deficiência
quantitativa no meio-campo. Tinha que contratar mais um jogador para revezar com o Edinho e com o Fabinho. Vou pegar esse Wellington Monteiro. O que tu acha, Abel? O Abel adorou, porque já conhecia o jogador, contratou o Wellington Monteiro. E foi titular no Mundial. E jogou muito, foi um jogador destacadíssimo. Tinha jogado no Cruzeiro, tinha jogado no Bangu, não dado certo. Né? Aproveitando que a gente está nessa de buscar jogadores, o Fernandão também tem uma história curiosa também, né? Não, o Fernandão, a história do Fernandão também é curiosa, porque eu não esqueço nunca do que acontece. Eu sempre fico com aquilo na cabeça. Vai, Chico, fica aí. Vai, acho que ele vai esquecer do podcast. Não vai esquecer, não. Eu pergunto porque ele lembra. Não, lembro de tudo. Eu tinha 2 jogadores, eu era diretor da base, Denilson. Eu não comecei direto lá, eu comecei por baixo. Eu fiquei 20 anos no clube. Eu ia te perguntar, eu estava esperando o senhor chegar no auge para falar, mas calma aí também. Não. Eu fiquei 20 anos. Mas vamos lá. Comecei como advogado, fui pai de atleta, daí virei diretor da base. Quando diretor da base, o Odair, que é treinador do Atlético Paranaense. Odair Hellmann. O Odair Hellmann, que é um treinador de destaque hoje no Brasil. E o João Gabriel, goleiro. Virou advogado. Eles eram advogados, eles eram convocados sempre para as seleções olímpicas do Brasil. E os integrantes da seleção olímpica, além deles, tinha o Perdigão, tinha o Adriano Gabiru, tinha o Alex Cabeção, tinha o Fernandão. Né? Que geração. Era uma geração, o Edu Schmidt. Dava trabalho essa geração. O Edu Schmidt. Tudo campeão. E aí, naquela época, nesse ano, o grande jogador do Rio Grande do Sul era o Jardel. Então, os colorados queriam um centroavante de área, um centroavante cabeceador. O que mais queriam era a referência era o Jardel. A referência era o Jardel, porque o Jardel cansava de fazer gol em nós, né, Chico? Sabe disso. Sim. Aí, os dois voltaram da seleção e foram falar comigo. Tem um jogador na seleção que é do Goiás, talvez dê para o senhor contratar ele e tal. Fernandão. Daí eu fui atrás do Fernandão, só que aí eu não tinha condições de contratar o Fernandão. Mas eu fiquei com o Fernandão na cabeça. Então, quando o Fernandão foi para a França, eu fiquei acompanhando o Fernandão, monitorando. Quando eu soube que ele estava na reserva e estava mal, eu tinha um volante chamado Marabá. Te lembra do Marabá? Lembro, o volante que era do Goiás, que foi pro Inter. Chamei o Marabá e disse, Marabá, liga pro Fernandão, vê se ele quer vir para cá, que era contemporâneo dele. Sim. Aí o Marabá ligou pro Fernandão, o Fernandão disse que estava negociando com o Flamengo, mas que naquela época o Flamengo era tido como um clube que não pagava a conta, que não cumpria compromisso. Que ano a gente está falando, meu presidente? 2005? Não, isso aí foi em 2004. 2004. Aí o procurador do Marabá, que estava sabendo do assunto, o nome dele é Wagner Cruz. Wagner Cruz se credenciou para procurar o Fernandão e tentar trazê-lo. Aí foi lá o Wagner Cruz, proporcionou um encontro meu com o Fernandão em Goiânia. Ele estava livre, ele ia ficar livre, porque ele ia voltar para o Brasil. Sim. Tinha a proposta do Flamengo, ele preferiu a nossa e acabou no Beira-Rio, virou o maior jogador dessa história. Entendeu? É que teve ouvindo, obviamente, a trajetória, quando nasce um negócio, quando contrata um jogador, tem um feeling, um sentimento do time, né? Porque quando você tenta Fernandão no Goiás, provavelmente era um valor. Quando você percebe que o jogador, e aí vem de experiência, você percebe que o jogador tá num lugar, tá infeliz, tá triste, não tá jogando, tá no banco de reserva, peraí, eu acho que é mais fácil eu convencê-lo em sair, porque aquele cenário daquele momento para ele não é legal, então acho que vai ser mais fácil. Foi mais ou menos isso. Foi exatamente. Porque aí o Fernando toma a decisão aconteceu a de sair. mesma coisa. O Yali saiu do Ceará, foi pro Paysandu. No Paysandu ele foi pro Boca Juniors. Pro Boca. Aí depois foi pro México. Quando ele estava no México, o time dele não se classificou, ele ficou 6 meses sem jogar. 6 meses sem jogar. E estava também na tristeza, no ostracismo e tal. E aí eu tô sempre de olho, né? Ou seja, tu namora o cara muitos anos antes, né? Pra até virar a contratação. Aí o procurador dele, que sabia que eu gostava do Yali, me perguntou, o Yali quer voltar pro Brasil. Traz correndo. E aí o baixinho chegou, primeiro treino dele, se lesionou no Sobs, ele ia ficar no banco do Sobs. Se lesionou, o Muricy colocou ele, jogamos contra o São Paulo, ganhamos 3-1, ele fez um gol e deu passo. Essa informação é desnecessária nesse momento. Essa desnecessária. Mas não precisa, né? Já que nós vamos falar de tudo aqui, todo mundo vai ter que aguentar, sim, a tua vez de aguentar. Como é que convence o Fernandão? Eu sei que o Flamengo tinha uma outra fama naquela época, né? Mas o Inter, ele se tornou muito maior por causa do Fernandão, inclusive. Mas depois disso, naquele momento, o Inter estava ainda querendo ser protagonista. Como é que convence o Fernandão naquele momento?
É que eu fui para Goiânia, eu fiquei uma tarde inteira lá na churrascaria do Chitãozinho Chororó e falando e expondo planos e expondo situações e mostrando que o clube tinha crescido. Denilson, quando eu comecei no clube, lá, para te dar uma ideia, na questão administrativa, Tá. nós tínhamos 7 mil sócios. Na época do Fernandão, a gente já tinha 50 mil sócios. E quando saímos em 2010, tinha 112 mil sócios. O clube que mais tinha sócios na América do Sul. Então, esse crescimento do clube passou a ser uma coisa visível. Sim. Então, o jogador se atraía. E aquela Que é algo conversa, importante. e aquela conversa de boleiro, que tu sabe que existe, É. depois que a gente atrasou o salário no primeiro ano, permanentemente, a partir de janeiro de 2013, nós nunca mais atrasamos nada. Entendeu? Então o jogador se comunica, o Flamengo está atrasando, Inter não está atrasando. Pô, ele sabia disso. Ele sabia que lá no clube o que fosse combinado seria cumprido. Né? E ele preferiu. E os jogadores, eles se falam, né? Se Fala, falam. vai que a barca é boa. Se falam. Não, vai lá que os caras estão pagando em dia. Não, lá o clima é bom, lá a estrutura é legal. Os jogadores vão conversando sobre isso. Você né? usou uma frase aí que eu acho que passou batido por mim. Você falou do Fernandão, o maior jogador da história. Não, o maior jogador da história. Você considera o Fernandão o Considero maior jogador da história? O melhor jogador da história é o Falcão. Ok. Mas o maior é o Fernandão. Por quê? Pelo significado, pela participação que ele teve, pela influência que ele teve, né? No título, né? Não, ele foi impressionante. E aí, já te perguntando o tamanho da perda prematura. Né? Foi, sim, é incompreensível, né? Incompreensível. Até hoje os colorados veneram o Fernandão, um ídolo que nós temos, e pela postura de pessoa, pela pessoa... Todo mundo fala né? isso. Pelo caráter dele, pelo que ele representou dentro do clube, sem dúvida nenhuma. Né? Isso é um legado que isso isso é um legado que ele deixa não só para os torcedores, para o clube, mas principalmente para a família dele, para o filho que joga bola, que joga futebol. O filho futebol. dele tá jogando no Vila Nova de Goiás. Cara, agora, isso o Enzo. deve ser um legado, né? E eu torço muito. Deve ser demais isso. Parece um Deve ser menino. Cabeça ali, né? boa. A Fernanda, a mãe dele, cuida muito dos filhos, da Eloy, Ele do tinha Enzo. 12, 13 anos, eu É. acho, no falecimento. Realmente Triste. foi uma perda, assim, sem comentários. É muito difícil falar sobre Ô, isso. presidente, antes da gente falar da cereja do bolo, que é o gosto de ser campeão, de você construir, montar um time, um elenco, obviamente visando pela grandeza sempre ganhar títulos importantes, de expressão, mas a história, a tua história como ser humano, essa paixão pelo futebol, ela começa quando? Denilson, essa história começa com 6 anos de idade. Assim, 6 eu comecei a gostar de futebol. Com 8 eu assisti o primeiro jogo do Inter e Bahia, no estádio dos Eucaliptos, o antigo estádio. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Inter e Bahia 5-1 pro Inter. Depois de lá, o meu primeiro assunto de manhã sempre foi futebol e o último assunto à noite sempre foi futebol. Sempre foi. Tentou jogar? Muito mal, né? Sim. Muito mal. Não Tinha tenho- um incentivo de casa, obviamente. Não, meu pai Família era colorado. Não, toda a minha família é colorada. Sim. Toda a minha família é colorada. E aí eu jovem, né? Jovem, com 7, 8 anos, tinha 2 revistas nacionais que falavam sobre futebol. Revista do Esporte, Carioca, Gazeta Esportiva Ilustrada, São Paulo. Uma saía na quarta, outra saía na quinta. À 1h30 da tarde eu estava na banca de jornal para comprar a Revista do Esporte quarta-feira, e à 1h30 da tarde eu estava na Gazeta Esportiva Ilustrada, esperando a Gazeta Esportiva Ilustrada. Então, eu sabia futebol. Eu sempre tive muito... Sim, o Botafogo, o grande Botafogo da década de 60, Garrincha, Jairzinho, Amarildo, Quarentinha, Jordan, Jadir, né? Eu sabia a escalação de cor dele. E a tal ponto que eu era o único menino da minha idade que os velhos, meu pai, os amigos, não dispensavam a presença quando estavam conversando, porque eles tiravam dúvidas comigo. Quem é o fulano? Quem é o treinador tal? Quem é o jogador? Entendeu? Porque eu gostava muito de futebol. Como é que era a condição da família financeira, presidente? Não, em que cenário que o senhor era nasceu? era uma boa condição. Meu pai era advogado, era uma boa condição. Sim. Era uma boa condição. Você já, quando completa a maioridade, o senhor é advogado também, direito? Eu me formei com 23 anos, né? Pô, novinho. Daí casei imediatamente, né? Casei logo. E aí depois, com 30 anos, eu passei a ser advogado do Inter. Né? Aí começa a história. E pegou a transição Eucaliptus Beira-Rio, né? Não, eu Se peguei... você assistiu o jogo no Eucaliptus... Não, eu peguei a transição. Sim. Os jogos que
Eu Assistiu nos dois ali. Eu assisti muitos jogos nos Eucaliptos. O Eucalipto sediou a Copa de 50. E depois da inauguração em diante, eu assistia quase todos os jogos. 69 ali. A inauguração em 69, a minha cadeira era a fila G85. Me lembro até hoje. E todos os jogos eu assistia sempre. O único jogo que eu não assisti nos primeiros 10 anos de Beira-Rio foi um dia que eu briguei com meu irmão, briguei a soco com meu irmão. E meu Ele gostava de contato. Eu gostava de contato físico. Daí veio a montanha. Tive contato físico com meu irmão. Um pouco acima do normal? Tranquilo. Jogo do Inter com Vitória da Bahia. O senhor é muito simpático, sabia? Figura. Bem legal. E aí você briga com o seu irmão? Com meu irmão. Aí a minha mãe, para nos colocar de castigo, vocês não vão ao jogo. E aí eu e ele... Isso aí era um castigo. Isso é um foi castigo. o pior castigo, porque eu me dava super bem com ele. Foi aquela briga de irmão, né? Sim. Mas foi uma briga pegada mesmo. Caraca. Daí foi o único jogo que eu não fui nessa década, Inter e Vitória da Bahia, que por sinal, jogava o Bahia, jogava no Bahia, aliás, no Vitória, o Osni, o centroavante de vocês lá que fez o Cambalhota, André Cambalhota e Márcio Sérgio. André Catimba. André Catimba. André Catimba. Caraca. O senhor se forma advogado e... que o senhor falou ali, com 30 anos eu comecei a trabalhar com o Internacional como advogado. Como advogado. Antes disso, estava no seu plano? Não estava. Nunca teve no meu plano. Eu sempre fui um colorado reconhecido, né? Em todos os lugares que eu ia, todo mundo sabia que eu era colorado, porque o Grêmio tinha mais torcida. Então eu enfrentava os gremistas nas discussões. Sim. Então na faculdade, no recreio, eu estava sempre lá com 5, 6 gremistas e eu tomando porrada e dando porrada, né? No meu colégio, Rosário, da mesma forma. Então, sempre fui reconhecido. E foi por isso que eu fui convidado para trabalhar no Inter. Porque nesse momento que eu fui convidado, foi indicado um professor meu, que não me conhecia pessoalmente, mas só como professor, me conhecia só de ser meu professor, Sim. mas sabia que eu era colorado. E ele assumiu que precisava de alguém para ajudar ele. Era advogado, assumiu a vice-presidente jurídica do Inter. E aí, tinha aquele guri lá, apaixonado pelo vou Internacional. convidar aquele guri lá. E aí ele me ligou, o filho dele me ligou e eu aceitei na hora, né? Passei 3 dias sem dormir quando eles me convidaram. Parecia que tinha sido convocado para a seleção brasileira. Convocação. Mas como é que é? Vou pro time, vou pro clube. Como é que porque às vezes quando você é torcedor, essa emoção ela fica mais aflorada em alguma tomada de decisão. Como é que era controlar essa emoção torcedor e advogado, mas eu sempre, como advogado, sempre fui muito racional. Muito racional, eu não tenho o pensamento do momento, eu tenho um pensamento mais ampliado, mais sistêmico, eu penso no todo, porque quando tu atua num processo judicial, né, tu tem que saber o que teu adversário vai falar, tu tem que medir as palavras, não entregar todas as armas, né, antes da hora, para poder, de repente, trazer alguma coisa no momento que ele não possa corrigir a postura que está tendo. Então, no clube... Isso, né? É um jogo de futebol, né? Então, eu sempre tive isso. Né? Tu não mas pode... é difícil mesmo, porque ali está mexendo com a emoção do clube, mas ao mesmo tempo com a racionalidade das tuas decisões, do teu ofício ali. Mas eu sempre fui muito assim, muito tranquilo, muito calmo, né? Tanto que, mesmo com 30 anos, quando esse professor meu saiu, pediu demissão, porque ele não aguentou o rojão, né? Sim. Eu fui indicado para ser vice-presidente. Então, eu me tornei vice-presidente jurídico com 30 anos. Logo a seguir... foi muito rápido, muito então? Rápido. Foi muito rápido. E também nem titubeou também em aceitar? Não titubeei. Mas também não pensava em ser nada além de advogado. Não tinha essa pretensão. De ir pro futebol? Eu não tinha essa pretensão. Tá. Porque naquela época, Chico, tu és testemunha, normalmente os dirigentes eram abastados, tinham recursos, tinham dinheiro. Sim. E eu não tinha recursos para aguentar. Tanto que o cara precisa parar de trabalhar. Exatamente, eu não tinha essa condição. Né? Então eu não alimentava, né? Eu não alimentava esse... Não era o momento. Não, eu não alimentava, porque eu jamais eu não me considerava em condições de ter dinheiro suficiente para... estancar a tua vida e te dedicar ao clube. Eu não tinha. Mas eu não sabia que se tu organizasse o clube, tu pode ter um desempenho como dirigente, não contando com
Porque os dirigentes antigos, eles supriam o que faltava, né? Olha que Chegava no final de semana, os caras pagavam o salário do cara, pagavam Tirava do bolso. Tirava do bolso. Eu não tinha sim, condições de tirava fazer do isso. O Fábio Koff fez muito isso. né? Não, no Inter, o Záquia, Sim. o próprio Asmus, Asmus. o Balvê, lá atrás, né? Eles faziam, acontecia isso. Eu não me via nessa condição. E eu só passei, já que estamos falando nesse assunto, Sim. eu só passei a me sentir em condições de ser candidato no momento que eu fui dirigente do departamento amador do Inter. O Chico sabe essa história. O meu filho, o Denilson, jogava na categoria de base do Inter. Martin. O Martin. E eu comecei a acompanhá-lo. nome bonito, hein? Martin Eu comecei a Carvalho. acompanhá-lo nas idas dele, nos jogos. Sim, né? sim. E era muito esculhambado o clube, né? Não tinha uniforme, não tinha alimentação. O ônibus, às vezes, não saía enquanto não fosse pago os atrasados. Ô, louco. Era terrível, né? E aí, pô, eu fiquei apavorado com isso, né? Teve um Grenal até que tinha 3 categorias que jogariam e todas as categorias jogaram com a mesma camiseta. Saiu louco. saiu o 8-3, De que ano a gente tá falando? estamos falando em 9-5, 9-5, Os 9-4. anos 90 do Inter É. foram... Não sei como é que não caiu. ali, Aí cara. eu, Não sei como é que não caiu. aí no ano seguinte, eu peguei e pedi pro presidente, que foi eleito, eu quero ser diretor da base, me entrega a base que eu vou dar um jeito nessa base aí. E aí entrei na base e comecei a organizar, devagarinho, organizando, né, mudei conceitos, né, alterei, né, os processos, criei coordenações, um treinador e um preparador físico para cada categoria, antes para cada 3 categorias era um treinador. Então eu criei processos, né? E a coisa começou a dar certo, tanto que no final do segundo ano de trabalho nós fomos campeão da Taça São Paulo, já com 2 anos de trabalho. Tá? No primeiro ano a gente começou a ganhar a Grenal, ganhamos a Taça Santiago, que é uma taça importante, e no fim começou a revelar jogador, criei. E acho que não é coincidência, né, presidente, que nesse período o Inter revelava muita gente. Não, passamos a revelar. Muita Passamos a gente. revelar. Mas gente assim, Pato, Nilmar, um pouco depois até, mas... Não, tudo Daniel decorrente desse Carvalho. início de trabalho. Claro, Né? claro, evidente. Então, aí quando terminou esses 2 anos de categoria de base, o Inter era outro clube em termos de base, reconhecido, né, elogiado. E eles, pô, se dá para organizar aqui, vamos organizar lá, né? Lá em cima. E aí também os conselheiros, né, começaram a enxergar no meu nome uma possibilidade do clube sair de uma situação Sim, negativa. Porque viu o processo que Viu o processo que construiu foi na base ali. Foi estabelecido. Aí eu concorri uma eleição e perdi. A primeira eleição eu perdi. E aí, na segunda eleição, aí já tive sucesso, junto com os companheiros todos, Sim. né? Fizemos planejamento estratégico para ganhar a eleição, fizemos planejamento estratégico. Eu gosto muito de estratégia, eu gosto muito de planejar, eu gosto muito de escrever o que eu vou fazer, entendeu? Sim. E a gente fez isso. Quantos votos eu tenho que ter para ganhar a eleição? Naquela época, em 7 mil eleitores, eu tenho que ter 3 mil votos. Nós tivemos 3.100. Né? Pô, Planejado. foi certinho Planejadinho. Sim. Indo na casa das pessoas, indo para o interior, convocando. Fez a tal. campanha O na medida. tamanho era esse, né? O tamanho era esse. E aí, os 2 primeiros anos de gestão, planejamento estratégico, a gente se reunia 50 pessoas para o que nós vamos fazer? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? O que a gente tem de vantagem? Qual é o nosso discurso? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Tudo isso a gente definia Mas, e o botava no presidente, papel. você está falando aí de uma veia empreendedora, né? Um advogado, mas pô, com uma visão absolutamente empresarial, quase, da coisa, No né? fim, eu nem sabia que eu tinha isso. Pois é. Foi desenvolvendo ali no dia a dia. Foi no Que dia a você dia. pensar em Olhando. tantas coisas assim, né? Só que você pega... Fala, Chico. Não, é que aí voltando já para o momento em que o Inter se torna protagonista e o senhor, por consequência, também, teve um momento ali que, vice-presidente do Clube dos 13, né, junto do Fábio Koff, e um envolvimento muito grande no sentido de trazer melhorias mesmo para o futebol, né? O senhor acabou de falar aí, eu pensava no todo, eu queria melhorar o futebol brasileiro e tal. Onde isso se perdeu? Porque eu acho que o senhor poderia ter sido importante, sei lá, dentro da CBF ou de repente chefiando, presidindo uma liga. Onde é que bateu assim que o senhor se retirou? Chico, nós falamos aqui na nossa conversa preliminar, fora do ar, Sim. sobre o DVD. O DVD. O DVD foi um erro que eu cometi, e até hoje tem comentários sobre isso, porque politicamente eu me viabilizei como pessoa, entendeu? Porque no momento que tu enfrenta o Corinthians da maneira que eu enfrentei, tu passa a ter o Corinthians contra ti. Hoje eu me dou super bem com o Andrés, me dou super bem com ele. Hoje aquelas ronhas que a gente teve naquela época
foram superados, mas ele se rebelou, ele ficou contra mim, né? Então, aquela ambição que eu tinha de ser presidente do Clube dos 13, eu não tive como levar adiante. Entendi. Né? Porque eu tinha um opositor muito forte, que, por sua vez, tinha muitas pessoas, muitos clubes, que ele também liderava, né? Então, eu acabei, né, não indo adiante em função daquele episódio que eu reputo foi um erro que eu cometi, não só por isso, e eu não pensei em mim naquele momento, pensei no meu clube, como também pelo que eu trouxe de dificuldade com as arbitragens. Porque no momento que eu falei genericamente sobre as arbitragens do Brasil, eu passei a ter problemas. Eu passei a ter problemas naturais, entendeu? Na dúvida, entendeu? Naturais. Para contextualizar, eu inclusive estava lá nessa reunião. Eu, na época, trabalhava na Rádio Gaúcha e o presidente convoca uma coletiva de imprensa lá no Beira-Rio para exibir um DVD, que era uma mídia da época, né, para os mais novos, né, com um compilado de lances em que supostamente o Corinthians tinha sido favorecido até chegar na decisão contra o Inter 2009. Mas é que também... Não. Nós tivemos o primeiro jogo da decisão. No primeiro jogo, Éber Roberto Lopes teve erros. Foi entre os dois jogos? Foi entre os dois jogos. Tá. O jogo seguinte seria no Beira-Rio. Ok. No Pacaembu... Muitos problemas, eu lembro. Muitos problemas. Inclusive jogadores pendurados do Corinthians, que ele não deu cartão. Pênalti não dado. O lance do gol do Ronaldo foi uma bola em andamento. Rolando. A bola estava em andamento, bateram uma falta ainda, a bola estava rolando e o cara, a defesa do Inter parada, porque a bola estava rolando, imagina. O cara passa uma bola para parar e bater a falta. Ela vinha rolando e o cara bateu a falta, ninguém foi na bola, o Ronaldo entrou sozinho e fez o gol. Entendeu? Isso aí... Foi isso aí que levou... Isso que te motivou? O pênalti não dado no Alexandro, né? E esse lance, e outros lances durante o jogo também, impedimentos não marcados e tal. Sim. Isso aí me levou a fazer um compilado de jogos do Corinthians, inclusive do teu lá, do Tubiara lá, né? Um pênalti no Jorge Henrique, que só Jesus. Então ele tinha razão no jogo do Itubiara? O quê? Meu Deus. Mas não vamos reabrir essas coisas. Porque eu já tô louco. O Jorge Henrique não tem culpa, mas claro que não. Mas também é um gancho importante, porque tudo isso também acontece porque 4 anos antes tinha acontecido o fatídico ano de 2005. Então é óbvio que isso também provavelmente estava mexia muito com os colorados, né? Aquele ano de 2005, com os jogos refeitos, com a máfia do apito. Por sinal, voltou agora esse tema, né? Documentário. Não sei se vocês vão querer abordar, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar. Precisamos. Documentário do Globoplay. Eu assisti o documentário e é impressionante. É impressionante, assim, a maneira como eles falam abertamente sobre descaso, o que foi feito. Isso. O descaso com a ética e com a honestidade, né? É isso. E aí eu queria te ouvir, porque o seguinte, presidente, e o senhor viveu muito essa época, tinha como não refazer os 11 jogos? Eu te pergunto pelo seguinte, porque o Edilson Pereira de Carvalho, ele falou que acho que manipulou efetivamente um ou dois, um jogo. Tá. Só que ele apitou 11. E aí... Como é que você não anula? Porque você consegue manipular o jogo, às vezes num lance capital, mas às vezes é num cartão que vai minando. Enfim, o jogo acabava sendo contaminado porque, enfim, a gente não sabe, né? E não tem como saber. E o Luiz Sveita, na época, mandou refazer os 11 jogos e aí o Corinthians acabou passando o Inter na tabela. Tinha como não refazer esses jogos? Tinha como não refazer? Primeiro, o que diz a lei? A lei diz que para ti... alterar o resultado de um jogo concluído por erro de arbitragem só se houver a prova cabal da interferência indevida do árbitro. Nenhum dos 11 jogos foi aferido. Não teve uma comissão, não teve uma avaliação, ninguém foi fiscalizar se houve ou não houve. Ao contrário, o Edilson jogou e seguiu escalado, porque ele foi avaliado, como deu certo, no jogo anterior, ele jogou o seguinte, ele foi pro seguinte, então não teve absolutamente nada em relação ao Edilson nesse tema. O doutor Sveiter, que era o presidente do tribunal na época, começou o assunto, logo que ele tomou conhecimento da máfia do apito, dizendo, não vou anular todos os jogos, só vou anular aquele que for analisado e apontado devidamente que houve o equívoco. E aí você ficou tranquilo? E eu fiquei tranquilo. A coisa foi indo, foi crescendo uma pressão para anular todos os jogos, e aí ele acabou anulando todos os jogos. Daí nós tentamos, na justiça, né, reverter essa decisão. E não teve condições. Não deu certo. Aí, com o passar dos anos, o Edilson passou a se comunicar, passou a falar, e aí passou a dizer
que ele não interveio nos jogos do Inter e Coritiba, que nós jogamos de novo e vencemos, nem São Paulo e Corinthians, nem Santos e Corinthians. Que ele não interveio nesses jogos. E que esses jogos sequer estavam naquela lista de jogos sob aposta. Não estavam sendo apostados. Sim. Entendeu? Então, pô, isso é um indício fortíssimo de que ele não teve atuação. E por que anular esses jogos? E esses jogos, o Corinthians jogando de novo, conquistou 4 pontos. Ele havia perdido todos. Que eram jogos que não deveriam ter acontecido. Que não deveriam acontecer de novo. Sim. Se esses jogos não são realizados, o Inter ganha com 2 pontos de diferença. Chega na frente com 2 pontos Que de aí diferença. está o problema. Aí está o problema. Sim. Além disso, teve aquela arbitragem do Márcio Rezende de Freitas, que expulsou o Ting e não marcou o pênalti. Só que isso aí não tem nada a ver com a máfia do apito. Foi um erro. Isso foi um erro do Márcio, erro de jogo, erro normal, erro crasso, né, candente, que ele mesmo reconheceu depois. Então, toda essa soma de elementos, toda essa soma de fatos, mostra que o campeonato de 2005 tem um asterisco ali. Ó. O Corinthians ganhou, mas com um asterisco. Sim. Tu não pode dizer que o Corinthians ganhou sem explicar por quê. Entendeu? Sim. Tem explicação. E hoje existe um movimento para reivindicar esse título por parte do Inter. O senhor concorda com isso? Eu concordo. O presidente do clube, eu não sou mais presidente do clube, não cabe a mim esse movimento. Eu tenho feito várias postagens nesse sentido. Eu acho que é um movimento que é bem plausível. Tem várias coisas que aconteceram aí nesse meio tempo, né? Além dos fatos em si relativos a esse fato da máfia, tem também o Atlético Mineiro teve um título reconhecido 1937. recentemente de 37, que a CBF reconheceu, num momento em que não se jogou um campeonato brasileiro de seleções, aí teve um campeonato entre vários clubes do país, o Atlético ganhou, não era campeonato brasileiro, mas é como se fosse, aí a CBF reconheceu. Então, se isso aí é possível, também é possível que hoje, 20 anos depois, né, o Internacional seja reconhecido campeão brasileiro, isso eu penso, né? Mas seria um título dividido com o Corinthians? Dividido. Tipo 87, Sport e Tipo Flamengo. 87, tipo Santos e Portuguesa. Naquela contagem de pênaltis, o Denilson era menino ainda, não participou. Sim. Eu tentar como ex-atleta, ter vivido ali dentro do campo, ouvindo, né, essa história, que é uma história que hoje ela volta de alguma forma à tona com as apostas, né? Os jogadores. Também. Sendo, E, né, 20 anos depois, né? 20 Tá completando anos depois. 20 anos. Mas assim, porque eu não quero que o torcedor olhe para mim com raiva, mas enfim, se olhar também, porque eu entendo que é a paixão. Ficar com sentimento, por exemplo, hoje o torcedor corintiano, acabei de ouvir essa história. Aí eu, como corintiano, falo, caramba, a gente tem um título, mas tem um asterisco ali. Não é melhor, de repente, não ter esse título e ter uma consciência de que poderia, se não tivesse tido um asterisco, ser campeão, do que hoje ser reconhecido como campeão e falar, pô, mas também... Não sei se eu estou me explicando, assim. Não, eu entendi. O sentimento, sabe? Como atleta. Denilson, em cima dessa tua colocação, tem uma gravação que foi obtida numa vamos dizer assim, não sei se foi uma investigação, uma gravação do Alberto do Alib, seu Alberto do Alib, querido, simplório até, presidente do Corinthians, onde ele conversa com um conselheiro do Corinthians e começa a analisar aquele momento. E alega que aquele campeonato foi obtido de uma forma indevida. Sim. Ele mesmo reconhece isso. Sim. Ele mesmo. Não sei se chegasse a ouvir essa gravação. Ele falou, o campeão de fato ali era o Internacional. O campeão de fato é o Internacional. O próprio presidente do Corinthians, tendo em vista tudo isso. Mas o que eu acho que seria plausível, Denis, nesse momento, não seria retirar o título do Corinthians, o Corinthians fica com o título dele. Dá o título pro Internacional. Dá o título pro Internacional. Qual seria o teu sentimento se hoje a CBF reconhece? Olha, ou o STF, né, que foi o caso do esporte, por exemplo. Né? Mas isso aí é uma decisão administrativa, porque não tem mais prazo para uma revisão. Poderia haver uma revisão dessa decisão. Eu ia te perguntar se tem base legal para isso. Tem base legal, mas é difícil. Uhum. Eu estou desatualizado hoje como advogado, não estou mais estudando esse tema. Então eu não posso dar uma opinião jurídica, eu estou dando uma opinião de bom senso. Okay. E pelo bom senso, tá, a CBF poderia reconhecer administrativamente como forma de acomodar um erro histórico. Um erro histórico da entidade. E público. Todo mundo sabe, né? Se tu pegar hoje, né, todo mundo sabe disso, esse asterisco existe. O presidente do Corinthians falou, o Edilson a todo momento disse que ele não interveio. Né? E o Edilson também no documentário disse que
ele fala, entre outras palavras, que ele tirou o título do Inter. Exato, né? ele tirou reflexamente, porque na verdade não foi ele, né? Sim, porque por conta das atitudes dele, os jogos foram refeitos. É tão forte, Denilson e Chico, é tão forte o resultado, né, o resultado efetivo que acontece no esporte em geral, que nós tivemos aquele brasileiro que foi naquela Olimpíada, numa maratona, que ele estava chegando na frente e foi atacado lá. O Vanderlei Cordeiro. Vanderlei Cordeiro? Vanderlei Cordeiro. E aí ele é atacado deram por um grego. Deram o título para quem chegou na frente. Entendeu? Houve uma irregularidade ali que poderia ter dado a ele o título, né? Então não foi anulado. Mas ele ganhou uma medalha Barão de Coubertin. Exatamente, ele ganhou uma medalha, né, para atenuar o de prejuízo. consolação. Então, dele. o esporte é assim. Então, o resultado que acontece na partida, no jogo, na disputa, ele é inamovível. Sim. É inamovível, desde que não tenha um erro, né, crasso. E o vencedor daquela maratona não tem culpa que o Vanderlei foi atacado. Mas o Vanderlei tem o problema de não ter ganho exatamente por ter sido atacado. Sim. Então acabaram compondo tudo isso. Daqui a pouco a gente começa a falar da fase boa. Tem muita coisa boa. Porque tem muita coisa boa, presidente, que você fez com o Internacional e que você vem fazendo agora, né, com essa profissionalização, né, dando oportunidade para novos gestores no futebol, em todos os braços que exige dentro Denilson, depois eu vou te dar o nome das pessoas que já fizeram esse nosso curso. Excelente. Boa. Porque chegou a hora, Chico, da gente falar da Melita, que é a nossa parceira aqui no podcast. A Melita agora é patrocinadora oficial do Real Madrid. Clube mais vitorioso do mundo. E nos próximos anos, o café será exclusivo do clube, apoiando patrocinadores e as equipes masculina e, o que é importante, hein, feminina também. E daqui a pouco a gente vai ter Copa do Mundo aqui no Brasil 2027. 2027, Copa do Mundo Feminina no Brasil. Isso e aí. A Melita, agora patrocinadora do Real Madrid, apoiando também não só o masculino, mas também como o feminino, Chico. Isso é que é parceria, hein? Café fresquinho, futebol, resenha boa, tudo isso. Gostei da cor da Chico. Paixões nacionais. Olha, apesar de não ser a minha preferida, eu acho essa caneca muito bonita. Vou querer uma de presente. Casa. Pô, com certeza. Essa caneca da Melita. E pode ser sua lá no site da Melita, sabia? Se você acessar melita.com.br, você usando o nosso cupom Melita Show, que tá na tela aí pra você, 2 T's para quem tá só no Spotify. Melita Show. Você usa o nosso cupom, você ganha 10% de desconto em cafés e acessórios, como essa caneca lindíssima aqui. E frete grátis em compras acima de R$250 para você se abastecer com o seu cafezinho lá da Melita. É excelente. A Melita desperta você para sentir mais o esporte e tá aqui no nosso telão o café oficial do Real Madrid. Obrigado pela parceria aqui no podcast Denilson Show com ele, Chico Garcia, que hoje ele está numa empolgação, presidente, que eu nem te conto. É um dia, estamos gravando num dia. Ô, presidente, você estava falando da formação, que você fez um trabalho excelente na base, e aí a gente acabou entrando num outro tema, só para eu não perder o meu raciocínio. Uma coisa é você, de certa forma, convencer que aquilo para a base é essencial, e outra coisa é você chegar num profissional, uma galera com mais discernimento, tentar aplicar a mesma situação, a mesma disciplina que foi aplicada lá na base. Você teve alguma resistência para aplicar isso já na base? Porque pelo que o senhor falou aqui no comecinho do podcast, quando eu te perguntei qual cenário você encontrou o Internacional, era um cenário também ruim. E já fazendo um elogio, eu já conversei em off com vários gestores do futebol e muitos deles não assumem erros na gestão dele. Você já começou falando, cara, eu atrasei salário no meu primeiro ano. E ali foi um erro meu. Não mantive o técnico que eu tinha que manter. Que era o Parreira. Então, assim, parabéns por essa transparência. Eu acho que falta muito nos dirigentes de futebol. Por que eu digo isso? Que hoje é muito fácil transferir responsabilidade. O diretor hoje ocupa um cargo que toma uma pressãozinha da imprensa, ou uma pressão do torcedor, ele desvia o foco. Aí ele bota normalmente na do treinador. Porque aí ele, tanto para contratar quanto para mandar embora. Ou para contratar, você bota um treinador ali que já conhece a história do clube.
Aí você bota o treinador, aí você fala, pô, tenho aqui 4 meses, 6 meses Tô com um escudo bom aqui. com escudo. Então, parabéns muito pela comum. transparência em assumir que Mas em alguns momentos você cara, errou. tem uma coisa, pra mim, no futebol básico, e na vida, né? Mas no futebol, sem dúvida, verdade. Entendeu? É isso aí. Se tu falar a verdade no vestiário, pode atrasar o salário. Pô, atrasei o salário e os caras gostam de mim até hoje. Entendeu? Porque eles estavam sabendo da minha dificuldade. Mas eu não posso esquecer que quem não tem salário pago rende menos. Entendeu? Foi o que aconteceu na época. Mas todos eles, Fabiano Costa, fala com o Fabiano Costa sobre, a meu respeito, fala com o Alexandre, fala com o Fernando Baiano. Entendeu? E atrasei salário, porque a conjuntura daquele momento era de atraso, não tinha receita. Né? Então, a verdade, ela... O senhor era presente no vestiário? Todo dia. Todo dia. Fase boa, fase ruim. Fase boa, fase tava ruim. lá. E não me escondia. Aquela história de, eu tô devendo, não vou no vestiário. Não, eu tô devendo e vou no vestiário. Boa. Eu vou no vestiário, tô sempre junto. Né? Essa era uma característica. Então a verdade é fundamental. E a verdade principalmente com o teu consumidor, com o teu cliente, que é o torcedor. Sim. O torcedor tem que saber. Nós, o Chico talvez vai lembrar disso, eu fui o primeiro dirigente que disse que ia vender 1 ou 2 jogadores por ano para pagar a conta. Sim, né? eu lembro disso aí também. Eu dizia, vou vender. Aí a torcida, quando eu vendia, Nilmada, Leão Carvalho, Pato, a torcida recebia isso com naturalidade, não ficava criticando, ela sabia que tinha que vender. Entendeu? Sim, sim. Porque a pior coisa é tu surpreender o cliente. Eu acho que o Bandeira tentar trazer para um 2014, se eu não me engano, foi o começo da gestão do Bandeira no Flamengo, que ele também pega a terra arrasada e ele vai num processo de mudança, porque eu acho que depois veio a Patrícia. Mas Não, ele veio depois Ele da veio Patrícia, depois mas da é um Patrícia, pouquinho mas acho que antes nesse até. período ali, em relação à categoria de base, Sim. eu queria assim esclarecer. Sim. Eu fiquei até 98 e depois a gestão que assumiu, que foi quem me derrotou, manteve aquele trabalho e até melhorou o trabalho. Eles até melhoraram o trabalho, entendeu? Então, eu tive uma iniciação, melhorei muito, melhorei muito o que tinha antes, e quando eles assumiram, tá, melhorou muito em relação ao meu próprio trabalho. Sim. Eles trouxeram novos conceitos, novas ideias e novas plataformas para implementar. Então, não quero ter aqui vamos dizer assim, o mérito de ter feito tudo sozinho. Eu tive a ideia inicial, eles pegaram, eles tinham boas ideias e eles levaram adiante isso. Né? Então, quando eu assumi, na categoria de base, o clube tinha ótimo trabalho, quando eu assumi, em 2002. No profissional, em função daquela transição legislativa, sim que nós tínhamos um elenco muito deficitário, em função dos jogadores que terminaram o contrato e nenhum permanecer, e aí sim que nós tivemos que sair atrás, né, de vários atletas. Eu tô te conhecendo melhor nesse bate-papo. A gente já se encontrou 1 ou 2 vezes no escritório, conversas rápidas, com todo o respeito possível, obviamente. A humildade hoje, na sociedade que a gente vive, acaba sendo um mérito, né? E o jeito que o senhor fala sobre a tua trajetória mostra muita humildade. No cenário que a gente vive hoje, isso é mérito. Parabéns. Te agradeço. É que eu costumo agir dessa maneira, né? E quando por isso você é querido, por onde você passa, você é querido. Quando tu falou no presidente, eu tenho uma máxima, tá? Para mim, o principal responsável por tudo que acontece no clube é o presidente. Por tudo. E ele tem que assumir esse papel, porque ele está lá para isso. Sim. Quando dá certo e quando dá errado. Ele, na sequência, é o executivo de futebol hoje, antes era o vice-futebol, mas eu acredito ao executivo hoje o papel de protagonismo no departamento de futebol, e depois é o treinador. O treinador o treinador trabalha com o que ele tem, ele trabalha com os jogadores que dão para ele. Sim. Né? Se ele não equaciona bem aquilo que lhe é entregue, aqueles nomes que lhe são entregues, aí sim ele tem que ser culpado. Né? Mas ele não pode ser responsabilizado diretamente só por causa das derrotas. Porque muitas vezes as derrotas acontecem porque o grupo não é bem formado, porque o grupo não é bem elaborado, porque os conceitos não são os melhores, porque a estrutura do futebol não é a melhor. Então o treinador acaba sendo responsável porque ele é o demissível. Ele é o único demissível, quando na verdade o responsável principal é o presidente do clube. Sim. Eu vejo assim. O quão próximo ou distante o senhor está da gestão Alessandro Barcelos nesse momento? Eu tenho um relacionamento pessoal com ele, é excelente. Não tenho, assim, me trata muito bem, só que eu não tenho absolutamente nada, nenhuma opinião, nunca dei uma opinião. Nunca te consultou para alguma coisa? Não, eventualmente agora fui convidado para participar de uma comissão relativamente à análise financeira do clube, não quis participar, porque a possibilidade do clube é possível o clube venha se transformar em SAF, e como eu trabalho nesse mercado de SAF,
Eu trabalho nesse mercado hoje de análise de clube, de diagnóstico. Eu não quis aceitar para não confundir. Como eu sou um profissional dessa área, eu achei que ficava eticamente inaceitável eu estar num grupo desses dentro do Inter, entendeu? Entendi. Se eu sair da minha atividade, eu poderia fazer, mas como eu não vou sair, como eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, não é ético da minha parte eu estar nesse ambiente onde, de repente, alguma empresa com quem eu já trabalhei ou algum investidor que já me contratou vá ser o investidor do clube. Os caras vão dizer que eu estou querendo ganhar dinheiro. Que eu tô chamado querendo, conflito, né, de interesses. É um caminho Agora, sem volta, um caminho sem volta. A SAF no futebol é um caminho sem volta. Eu acho. Pelo andar da carruagem, né? Denilson, nós apregoamos no FootHub que a gestão pode ser boa na associação e na corporação. Ela tende a ser, assim, na associação tu tem como fazer uma gestão adequada, claro que, né, com os recursos que o clube tem, desde que tu tenha planejamento, sistema, compliance, controle, trabalhe dentro desse orçamento, não passe do orçamento, é possível. Sim. A SAF se torna necessário no clube que não preza por esses princípios na associação. Então, não tem outro caminho, porque o dinheiro não nasce, não vai nascer. Então, se vier um investidor e colocar o dinheiro, ele vai tentar minimizar o problema da associação. Aí sim a SAF passa a ser o último recurso. Mas se a gestão for adequada, for correta, for boa, pode ser associação. Temos dois exemplos gritantes no Brasil, Flamengo e Palmeiras, que são associações e que dão certo. Exatamente. O senhor acha que tem condições de virar SAF o Inter? Porque precisa da aprovação do Conselho, né? Hoje é muito conflituosa a nossa relação interna, é muito conflituosa. Acho difícil, acho que tem que maturar mais, tem que discutir mais, tem que trazer, né, os exemplos da vida, tem que trazer os exemplos, né, que estão acontecendo. Por exemplo, o que nós temos no Brasil hoje em termos de SAF? A melhor SAF que tem no Brasil é o Bahia, na minha avaliação, com todo respeito. Que é a do Grupo City. O Botafogo está trabalhando muito em cima de alavancagem financeira. Eu não sei se vai ter condições de manutenção. O Cruzeiro é de um mecenas. É um aporte. Cruzeiro é de um mecenas. Que eu não sei se esse mecenas vai continuar querendo colocar dinheiro sem ter retorno, porque o tipo de gestão que é feita dificilmente vai ser paga com a operação. Ele vai tirar dinheiro do supermercado, de onde ele normalmente tem, para poder, né, respaldar financeiramente essa operação. Então, se ele vai manter isso durante a vida toda... A do Galo deu errado exatamente por isso, né? Exato. A do Galo tem altos e baixos. A do Galo tem altos e baixos. Né? Enfim, o Curitiba está se organizando. Eu trabalhei no Curitiba, são pessoas corretas, que pensam, né, de uma forma organizada. E o Curitiba a tendência do Curitiba é subir, é crescer dentro do mercado. É o Mirassol, presidente. Tem observado o Mirassol aí? Mas o Mirassol não é, o Mirassol é a associação. Sim, eu digo pelo sucesso do Mirassol. É um excelente trabalho, né? Abnegado do Juninho. E valoriza ainda mais, né? Por ser associação. O Mirassol é muito criterioso, né? Muito criterioso, né? Faz o tipo de trabalho de pesquisa, né? Conhece muito futebol do interior de São Paulo. O manancial do interior de São Paulo é muito grande. É muito grande. Você falou, o Chico citou o Mirassol aqui, e em algum momento da tua resposta, que eu acho que cabe muito a comparação, porque se a gente pegar o elenco hoje do Mirassol, são pelo menos mais da metade, ou a metade do elenco, são jogadores que saíram dos seus clubes meio que rejeitados. Exatamente. Experientes competitivos. Porque o senhor o senhor falou em algum momento, eu contratei jogadores mais velhos, mas que com vontade de competir. O Mirassol fez isso, porque, só para citar Walter e Reinaldo, por exemplo. Walter goleiro e o Reinaldo que estava no Grêmio. Eu queria o Walter no meu elenco lá. Goleiro, né? Então acho que cabe essa comparação, né? Dessa gestão do Mirassol ter olhado, exatamente, de repente, sendo redundante com esse olhar de trazer jogadores experientes, mas com vontade de ganhar. Tu viu o tamanho dos jogadores do Mirassol? Contato físico. Contato físico. Eles correm muito. Entendeu? Eles correm muito. E tem reposição na mesma medida, que é hoje. O futebol, depois da pandemia, ele te trouxe uma nova perspectiva. Eu sempre fui daqueles que gostam de definir time. Eu quero saber do 1 ao 11 o meu time. Hoje eu já não sou mais assim, hoje eu já mudei. Porque tem 5 entendeu? trocas, hoje né? tu pode deixar o teu melhor jogador para botar no segundo tempo. Hoje é estratégia, porque tu pode mudar 5. Entendeu? Então o jogador também tem que se conscientizar de que ele não é por ser titular, que comece jogando, que ele vai ser importante. Ele pode ser importante depois.
Ainda mais com o Esse é um calendário do jeito que processo- tá, né? Esse é um processo difícil para um gestor, né? É muito difícil. O senhor que estava sempre dentro do vestiário, provavelmente O muito cara que próximo não de joga, treinadores, né? O senhor na tua gestão teve quem? Muricy, Abel Muricy, Abel, Tite. e Tite. Só ruim, né? Pô, Sabe? pelo Então, amor de assim, Deus. como é que era esse relacionamento? Porque o Muricy, você pega o Muricy ainda também Começando. começando, né? Não começando, mas ainda não tinha ganho, né? Tinha vindo do Náutico, né? É. Tinha vindo do porque Náutico. ele ganhou o Náutico Muricy lá, né? é fora de série. Ajeitou né? o Náutico lá, Muricy né? fora de série, o Abel fora de série, Tite. o Tite nem se fala, né? Pra mim deveria ser o treinador da seleção brasileira até hoje. Eu também acho. Eu também acho. Agora, só para não perder o gancho, o senhor falou do Cruzeiro que tem um mecenas. E eu acho que cabe porque no dia que nós estamos gravando esse episódio, vai ao ar hoje ainda a produção, só porque a gente pegamos no time, né? O Marcelo Marques, o CEO da Marques Polar, pré-candidato à presidência do Grêmio, desistiu pela segunda vez Ah, Chico, da não sua acredito. candidatura. Logo hoje, pai. Pois é. Depois da alegria, pai. Então, como a gente sabe que no Sul as coisas são muitos colorados, inclusive, estavam preocupados com esse movimento, e aí eu acho até que favoreceria o advento da SAF. Eu acho até que a chegada do Marcelo, eu acho que talvez olhasse para o Inter para acelerar o processo, para não ficar para trás. A gente sabe como as coisas funcionam lá. O que te parece esse movimento do Marcelo, um cara que não era do futebol, né? Não é do futebol, que se envolveu na política, não sei se ele se decepcionou, o que aconteceu? Chico, eu entrei no Inter em 82, tá? Tu vê, eu fui presidente 20 anos depois, em 2002. Então eu passei por todos os setores do clube. E para mim é essencial tu conhecer o clube, os meandros, os caminhos, as pessoas, como as pessoas reagem, quem são as pessoas influentes, são as pessoas que deixam de ser influentes, entendeu? E se tu chega como ele chegou, eu nem conheço e estou fazendo uma avaliação aqui, só em tese, porque eu não conheço as pessoas, né? É muito difícil tu chegar só porque tu tem recursos e imediatamente te tornar É muito difícil, porque tu tem muitos entraves, tu não tem os relacionamentos adequados e necessários para que tu tenha um suporte político que no clube é necessário, entendeu? A primeira coisa que tu tem, quando eu contrato na nossa aula lá, Denilson, primeira coisa que eu recomendo para o executivo de futebol, que ele conheça o clube culturalmente. Antes de aceitar o Goiás, ele tem que saber como é que funciona o Goiás, quem é que manda aqui, quem é que está por trás de tudo. A família Pinheiro lá comanda, como é que as coisas funcionam. Se ele chegar lá sem saber disso, ele vai durar uma semana. Exatamente. Entendeu? Então, O cara chegar no Santos e querer jogar defensivamente, não dá, né? Exato. Tu tem uma cultura que tu tem que isso, preservar. tem que respeitar. Entendeu? Tu tem que respeitar. Então, a nossa aula, Denilson e Chico, nossa aula, ela é uma parte ela é dedicada ao executivo e outra parte é dedicada ao dirigente. O executivo para escolher o clube e o dirigente para escolher o executivo. Então, uma das condições do executivo é conhecer isso, saber onde é que eu vou chegar, qual é a minha ambição, o que o clube tem de orçamento, o que o clube tem de categoria de base, quais são os jogadores, onde é que eu estou no ranking aí, né? Qual é a verdade desse clube, para depois ele aceitar. Ele não pode pegar e aceitar tudo, né? Deixa eu te vou perguntar. aceitar correndo. Não, calma. E o dirigente também. O que esse executivo sabe? Ele conhece legislação, ele conhece fisioterapia, ele conhece nutrição, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, de vivência de vestiário. Quem é que ele já contratou? Com quem ele conviveu, né? Sim. Tudo isso eu tenho que saber do cara. Sim. Eu tenho que fazer uma entrevista com ele, Excelente. entendeu? Onde eu saiba de tudo isso, Excelente. né? É isso que a gente mostra. O D'Alessandro hoje é um coordenador técnico. Ele fez o teu curso? Fez o curso. Fez o curso. O André Mazuco, que é o executivo. É professor do nosso curso. Olha aí. Bom, eu ia te perguntar... Professores do nosso curso. Eu ia te perguntar a avaliação deles no Inter, mas tá... Não. Acho que eles estão bem preparados, então. Estão muito bem preparados. Estão Ok. muito bem preparados. Ok. Só que eles têm que ter autonomia, né? De Que aí nada já é adianta, uma- tem que ter autonomia. Ok. Se não tiver autonomia, é mais um. Né? Ok. E aí eu ia te fazer mais uma, se você disse que não tem sido consultado, ou eventualmente pelo Alessandro Barcelos. Se ele te consultasse para o novo técnico do Inter, você teria uma sugestão? Não teria. Não teria. Simplesmente se... Não, nesse momento, pitaco é a pior coisa que tem, Chico. Estão ventilando na imprensa Emiliano e Zubeldia. Emiliano o Ramon, né? O Ramon e o Eu Emiliano. posso falar em tese. Zubeldia. Eu posso falar em tese, tá?
Primeiro, o Brasil hoje está muito voltado a treinadores estrangeiros. Ok. Ou os portugueses ou os argentinos. É o que tá vigorando, entendeu? Isso decorre de a meu juízo, uma falta de atualização dos nossos treinadores. Ok. Os nossos treinadores estão muito encantados com futebol bonito, futebol, né, dominante, futebol objetivo em busca do gol, quando não há condições tanto de material como de jogadores para que tu tenha esse tipo de futebol. Então tu tem que ter, digo eu aqui, segundo minha convicção, tem que te adaptar a uma realidade daquele clube, daquele elenco, e jogar de acordo com o que tu tem à tua disposição. Tu não pode pegar e querer jogar futebol de posição, atacando e tal, se tu não tem jogador suficiente, se tu não tem equipamento. O equipamento que eu digo é estádio, campo ruim, vai jogar com o goleiro toda hora, tu vai, né? Não dá. Então tu tem que ter, e eu estou falando não do treinador de primeira divisão, estou falando de todos os treinadores. Sim. Se tu for na Série C, se tu for na Série B, os treinadores querem jogar bonito, querem jogar atacando, querem jogar, né, dominando o adversário. E isso não é para todos. Isso não é para todos. Então, em função de tudo isso, os resultados não estão vindo. E em função de tudo isso também, nós estamos optando por treinadores do exterior, certo? Agora, então, o Internacional, trazer um treinador do exterior. Enrolou pra caramba. Você viu? Malandro ele. Ele tá falando que você enrolou. Você deu uma enroladinha. Eu não estou Vai. enrolando, eu vou Vai. chegar agora. Então vai. Chegamos no Inter. Tá. O Se a momento do ano se também a não favorece tendência- muito, né? Sim, eu não contrataria treinador estrangeiro em setembro. Óbvio. Contrataria em janeiro. Claro. Né? Porque nós estamos Justo, agora. justo. Né? Então, Nem um mas estrangeiro se eu for contratar que conhecesse estrangeiro, o futebol se brasileiro. eu for contratar estrangeiro, os dois que estão aí citados são os que podem É. ser contratados. É isso. Que estavam aqui Concordo. recentemente. É isso. Concordo. Entendeu? Concordo. Essa Ele é- sabe, né? Vou jogar lá na Fortaleza, Esse é o calor. esse é o meu O cara já raciocínio. conhece, né? Muito, muito bom. Vamos falar de KTO, que é a nossa patrocinadora máxima. Um papo muito bom com o presidente, ex-presidente do Internacional. Uma história muito, muito bonita. Advogado de profissão. Assumiu essa responsabilidade com o Internacional. Teve muito sucesso e está mostrando aqui uma transparência que eu vi em poucos dirigentes do futebol. Parabéns, presidente. A KTO está com a Liga do Milhão, que Boa. é, enfim, nada mais e nada menos que você mostrar o teu conhecimento com o futebol, dar os teus palpites, e se você for um bom palpiteiro, você corre a chance de concorrer, na verdade, sendo redundante, a R$1 milhão, Chico Garcia. É isso, eu pontuei bem na Liga do Milhão esse final de semana. Tinha uma odds, desnecessário, desculpa, cuidado. não é provocação, Tá. juro, mas tinha uma odds bacana para a vitória do Grêmio, né, que jogava fora de casa. E inclusive com uma chance extra, né, que é a promoção que a KTO fez no final de semana, que se você erra a aposta, você recebe até R$50 em apostas grátis, né, o valor de volta. Toda aposta que você fizer de R$5, ela já começa a somar pontos. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você vai olhar essa carinha bonita do Denilson lá na capa do site da KTO, e aí você vai lá, Liga do Milhão, e aí vai ter o comando lá, aceitar participar. Se você der o aceite, pronto, você já está habilitado. E aí toda aposta de R$5 ou mais começa a somar ponto. E todo dia o maior pontuador leva R$1.000 em apostas grátis na KTO. E os 500 melhores, que é o ranking mensal, dividem R$100 mil em apostas grátis. E os 10 primeiros colocados garantem vaga no evento final, lá no final do ano, que é a disputa por esse R$1 milhão. Ou seja, Chico Garcia, se você está indo bem, Tô indo bem. vou conversar com o nosso parceiro para ver se você vai estar Será? Pô, a KTO, nesse evento final lá. Pelo amor de Deus, a KTO faz cada evento lá em Concorrendo Porto Alegre. Ô, Cássio, a esse 1 me milhão. ajuda aí, Cássio, me ajuda aí. Você quer participar também? kto.bet.br, como eu disse, né? Aceito participar, pronto, você já está concorrendo. Vai lá, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Sempre para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. KTO.bet.br, a nossa patrocinadora master aqui do podcast Denilson Show, com ele, Chico Garcia. Presida, como é que é ser campeão mundial? Porque às vezes me fazem essa pergunta e eu não sei o que eu responder. Fui bem agora, hein? Foi Gostei. bem, foi bem. Eu desenrolei agora. Tô com 2 campeões do mundo aqui, hein? Que beleza. Vamos ver se eu vou copiar essa resposta sua quando me perguntarem. Não, realmente é um negócio inacreditável, né, Denilson? Para mim, como dirigente, eu tinha um sonho na vida, tá? Porque na nossa comparação regional, né, cujo um dos clubes tem um representante aqui, além de mim, então, somos 2 aqui,
eu me lembro que eles, quando ganharam a Taça Toyota, depois reconhecida por e-mail como campeonato mundial... Taça Toyota. Você viu? Você pegou, né? Você pegou a provocação, né? Nessa época todo mundo queria a Taça Toyota, né? O Flamengo, São Paulo, todo mundo queria. Depois reconhecida por e-mail, né? Eles chegaram em carro de bombeiro, né? E eu tinha um grupo de futebol, gremistas e colorados, e a frota campeava, né? E eu sempre ansiei por ver o meu time chegando em Porto Alegre num carro de bombeiro, por algum título ganho fora de casa. Os nossos 3 títulos, 75, 76 e 79, que foram grandes títulos, Campeonato Brasileiro, a gente ganhou em casa. A gente não ganhou fora de casa. Né? E daqui a pouco, quando eu me vejo, eu estou num carro de bombeiro, chegando de Tóquio, chegando de Yokohama, né, comemorando um título mundial. Pô, isso aí não é indescritível na vida de uma pessoa. Né? Sim, eu estar naquele ambiente, eu participar de todo esse processo, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu tive na vida, sem dúvida. Né? E ter participado desde o início, mês a mês, dia a dia, as dificuldades, a montagem de elenco, o cuidado que a gente teve, a viagem, né, as contratações, o treinador, a troca, a saída do Muricy, que não quis continuar, o ingresso do Abel, que vinha num momento muito bom. Parênteses, eu sempre achei o Abel muito faceiro. Eu gosto do treinador mais recatado, que prioriza a defesa, que prioriza o contato físico. O Abel não era assim. Né? Vamos para dentro deles. O Abel vou dentro. Eu não gosto do vou dentro. Eu gosto de ir dentro de vez em quando, né? Parcimoniosamente. E o Abel já tinha atingido uma maturidade naquele momento, treinando o Fluminense, primeiro o Flamengo em 2004, depois o Fluminense em 2005, atingiu uma maturidade que eu passei a admirar. Legal. E aí contratamos o Abel, que hoje é um grande amigo que eu tenho, irmão, parceiro. Um cara muito querido mesmo. Um cara fora de série. Maravilhoso. E construir tudo isso, né, e chegar numa final contra o Barcelona, pô, é uma coisa, é mágico. Tá, mas fala pra mim, na véspera do jogo contra o Barcelona, você falou, já era, né, tranquilo. Nós aqui viemos, né? É o gremista te perguntando. Não, o que você sentiu ali? Pô, o Barcelona do outro lado, tá bom, já cumprimos, né? Não vamos ganhar esse jogo. Ô, Denilson, quando eu assisti o jogo América e Barcelona, que nós fomos ao jogo, né? 4-0 Foi 4-0, um vareio. Passei. Eu fiquei tenso, né? Ronaldinho. Peraí. Aí eu fui ver o time do América, né? Fui ver o time do América. Quem era o volante do América? Meu querido Fabiano Costa. Volante marcando o Ronaldinho, marcando o Deco. O Fabiano não marcava nem como meia, imagina como volante, né? Pô. Sacanagem. Aqui vai ter... Você analisou o América. Analisei o América. Não vai ser, vai ter pisada no tornozelo, né? Vai ter pisada no garrão. Você analisou o América e analisou o teu. Analisei, não vai ser a mesma coisa. Vai ter essa liberdade. Não vai ser pau dentro. E o Inter ganhou do Al-Ahly, né? Com o Luiz Adriano lá fazendo gol no sufoco. E um bom time o Al-Ahly, né? É um bom time. Isso. E a Budrica, te lembra do Abudrica? A Budrica, o Flávio, um angolano, fez o gol deles. Uhum. Enfim, claro que a gente não pensava em ganhar. Não pensava em ganhar. Eu pensava em aguentar o máximo possível e ir para os pênaltis. Era isso. Mas o jogo não foi ruim. Essa sinceridade, eu tô adorando isso. O jogo não foi ruim. O jogo foi parelho no primeiro tempo. Foi indo e foi aguentando, e foi indo e foi aguentando. Né? E o Barcelona talvez tenha raciocinado, bom, nós vamos ganhar esse jogo, vamos ver em algum momento nós vamos ganhar. Mas tá meio difícil, o Edinho tá dando porrada, o Ceará tá marcando o Ronaldinho, vamos ver o melhor momento, daqui a pouco o gol do Gabiru, né? E para nossa sorte, o gol aconteceu aos 34 do segundo tempo. Então, se fosse no primeiro tempo, se fosse antes, talvez não desse para segurar tanto tempo. Onde o senhor estava? Porque eles vieram de canhão para cima, que nem a caravana dos índios lá que chega. Né? O senhor estava onde ali no estádio? Tribuna? Estava na tribuna. Lá em cima. Fiz um fiasco. Só imagina. Pô, cara, um gol do Barcelona, cara. Na hora do gol e no final, né? Conseguiu ver que era o Gabiru? Você conseguiu ver que era o Gabiru fazendo gol? Eu comecei a xingar o juiz aos 4 minutos. Não, era geral, assim, era geral. E aí tava ali o Blatter, tava o presidente da UEFA, tava o Ricardo Teixeira, e os caras olhavam pra mim. Que fiasco danado. Puta, todo mundo. Aí os caras faziam assim pra mim. Mas justificado, né? Justificado. Estamos falando. Mas foi maravilhoso. Em resumo, foi maravilhoso. Para chegar lá, teve que ganhar a Libertadores.
E normalmente, numa trajetória que o final é feliz, em algum ponto dessa trajetória tem um divisor de águas que você percebe, putz, a gente vai chegar. Nesses dois cenários, Libertadores e Mundial, acho que esse do Mundial você deixou bem claro aí, a estratégia para jogar contra o Barcelona, mas dentro da Libertadores, em que momento que o senhor teve o sentimento de falar, putz, esse time tá pronto? Denilson, esse sentimento a gente nunca tem. Eu sou muito pé no chão. Eu nunca tenho esse sentimento que eu vou ganhar, mesmo, né, as partidas mais... mas tem um momento que dá um estalo. E esse momento, o Chico Secador vai lembrar. Voltando atrás, um pouquinho atrás, tem a ver com questão de gestão e de marketing. Sim. Nos últimos anos, todas as decisões, as grandes decisões, o Inter perdia. Perdemos para o Olímpia, perdemos para o Bahia. Então, a torcida, perdemos para o Juventude, um jogo de Copa do Brasil, semifinal, 4-0 no Beira-Rio, entendeu? Então, a torcida se engalanava todo, ia para o estádio e aí tinha uma grande frustração, né? E aí eu peguei, quando começou a Libertadores, eu chamei o cara da agência de publicidade e coloquei para ele isso. Cara, eu quero dizer o seguinte, a torcida do Inter não acredita que vai ganhar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma campanha para que eles acreditem que vão ganhar. Porque se eles não acreditarem, eles vão desistir no meio do caminho. E eu não quero que desistam. Nós temos que acreditar que nós vamos ganhar. Aí começou, na primeira fase não teve campanha, mas a partir da segunda teve uma campanha. A campanha era o seguinte, agora é guerra, agora é guerra. Então tinha um lanceiro fardado de colorado, com uma lança, com uma armadura com o distintivo do Inter, e várias frases. Se você acreditar até o final, nós vamos ganhar. Se você comparecer, nós vamos ganhar. Se você prestigiar, nós vamos ganhar. Se você incentivar, nós vamos ganhar, né? Aí no dia do jogo, eu mandava uma mensagem de áudio para todo torcedor dizendo a mesma coisa. Fica até o fim, torce até o fim, acredita que nós vamos ganhar. Aí teve um jogo com o Pumas, tá? Que era a nossa classificação. Primeiro tempo, 2-0 para o Pumas. 2-0 para o Pumas. Eu até me emociono. A torcida ficou junto com o time o tempo inteiro. Ficou em cima e... Te lembra desse jogo? Claro. Nós ganhamos 3-2. Assim, na marra, na porrada, sabe? Na raça, na não desistência. Fomos para cima. Nesse momento, eu senti que a gente ia chegar longe na competição. Foi nesse momento. Isso. Que aí virou incendiou o estádio. Porque eu estou perguntando isso para trazer um pouco do que eu vivi em alguns momentos de conquistas que eu tive na minha carreira. Do Mundial, quando a gente consegue virar o jogo da Inglaterra, que a gente sai perdendo, eu pensei, puta, Inglaterra... Com 10, né? Inglaterra, jogo difícil, né? Historicamente os ingleses se defendem bem e tal. Eu falei, puta, a gente não vai conseguir. Quando a gente consegue virar o jogo com aquele gol do Ronaldo, eu falei, mano, não é possível que Deus tá dando essa brecha pra nós, né? Tá pra nós, porque o Ronaldinho não quis fazer aquele gol. Acertou aquele gol daquele E ela vai num ângulo, aí eu, individualmente falando, não sei os meus companheiros, mas eu naquele momento, olhando no banco de reserva, falei, nossa, pai. Tá pintando, tá aparecendo, tá surgindo. Cara, tem detalhes, o ambiente nosso era muito bom, isso aí, mas na hora do campo, cara, as coisas estavam acontecendo com muita naturalidade. Tem mais alguma, Chico, pergunta pra ele? Pô, teria várias. Teria várias, mas só pra gente arrematar, você Sim. falou aí do Muricy, o Abel e o Tite. Muitos Três colorados, grandes, hein, cara? muitos colorados têm o Três time grandes. de 2008 do Tite na Sul-Americana, pelo jeito de jogar, melhor até do que os campeões da América de 2006 e 2010. Mas o senhor também viveu muito a época do tricampeonato de 70 lá e tal. Em que lugar estão os melhores times? E aí eu sei que talvez tenha um carinho mais os que você geriu ali. Não, o melhor time que eu vi jogar É. foi o Manga, Cláudio Figueroa, Marinho e Vacaria, Caçapava, Falcão, Batista, Valdomiro, Dario e Lula. Esse foi o maior time que eu vi jogar. Ok. Tá? Na minha seleção, eu tenho 6 ou 7 desse time aí, na minha seleção de todos os tempos, que é formada por Manga e Klemer, eu boto os dois, Cláudio, Você bota os Figueroa, dois. Índio, Vacaria e Kleber, boto os dois, Kleber, a única posição que eu Vacaria e ponho os Kleber, dois. ok. Carpegiani e Falcão, Valdomiro, Fernandão, D'Alessandro, Claudiomiro e D'Alessandro. Esse é o meu time de todos os tempos do Inter. Tá, entendi. Então tu já viu que a prioridade é para o time de 76. Sim, Tá? sim. O time do Tite jogou muito. O time de Tite de 2008, 2009 jogou muito.
né? Mas foi um time que não teve uma sequência, ao contrário do time do Abel. O time do Abel jogou muito e teve sequência, né? Então o time do Abel foi melhor que o time do Tite, por isso. Tá. Mas o futebol mais bonito, mais encantador foi o time do Tite, que tinha D'Alessandro no auge, Nilmar no auge, Alex no auge. E Magrão, Guinha Azul. O Magrão é um cara fora de série, né? O Magrão, gostaria de botar o Magrão na minha seleção, mas não dá porque tem Falcão e Carpegiani. Infelizmente, mas o Magrão, eu queria só ter... de ele estar na mesma... eu Ele queria ter certeza cinco que ele está ouvindo, ele vai falar, só de eu estar presente na mesma frase... Pelo amor de Deus. Eu queria já tô ter feliz. 5 Magrão. Queria ter 5 Magrão. Pô, Jogou muito. Tá jogou louco. muito mesmo. Liderança também, ele exerceu fora de uma série, liderança, homem, né? Fora de série. Tem o... Vamos terminar assim, que eu ia perguntar do Mazembe, mas não. Pode perguntar. O papo tá tão bom, a energia perguntar. tá tão boa. Porque também tem a parte dolorosa, porque até hoje é motivo de zoeira do torcedor, né? Porque como é que foi E vou dizer, a responsabilidade do Mazembe foi nossa, dos dirigentes. Sem dúvida nenhuma. E vou te dizer por quê. Em 2006, nós fechamos o vestiário, nós isolamos os jogadores, nós fomos para Tóquio sem nenhum contato com a torcida, sem nenhum contato, a não ser eventualmente numa saída de treino ali, mas à distância. Tá? No Mazembe, ao contrário, nós fretamos um voo. Eu não era mais presidente, eu era vice-futebol. Sim. Tá? Nós fretamos um voo e viajamos para Abu Dhabi com 300 colorados, todos exaltando o time, todos exaltando os jogadores, todos exaltando um novo título de campeão mundial, parará, que seria contra a Inter de Milão, papapá. Nós permitimos isso, nós criamos esse ambiente. Chegamos lá, ficamos num hotel onde não exigimos... foram 10 mil brasileiros para Abu Dhabi. Onde tu andava tinha um colorado. Onde tu andava tinha um colorado. E no nosso hotel tinha 2 mil pessoas, todos colorados. Então o jogador estava sempre envolvido naquele clima de já ganhou. Quando nós fomos enfrentar o Mazembe... Quando nós fomos enfrentar o Mazembe, né, a gente foi achando que ia ganhar, entendeu? E não deu tempo, os caras nos ganharam, entendeu? Causa do ambiente, por causa do ambiente. Quem é o responsável de ter permitido são os dirigentes. Então, sim. meia culpa. Muito bem. Quer mais alguma, Chico? Não, excelente. Muito excelente, bem. Vamos ver o que o torcedor colorado, porque assim, nem tudo são flores na vida da gente, né, presidente? A gente tem que passar por alguns perrengues, mas vamos ver o que o torcedor colorado tem para falar e o que ele pensa sobre a tua pessoa. Pô, falar do meu amigo, meu mentor, meu ídolo, Fernando Carvalho, é muito fácil. Fernando é um daqueles caras que o futebol me apresentou e me fez ter como uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu respeito muito. Quantas vezes ligo ao Fernando, peço conselhos, escuto ele muito. É um dos principais gestores do futebol brasileiro, não tem dúvida nenhuma, vencedor, um cara humano, um cara correto, um cara direto, gestão acima de tudo. Então, um cara que adoro, tenho como um ídolo, tenho como um objetivo me aproximar daquilo que ele construiu em toda a sua trajetória e vem ainda, né? Muito. Então, é fácil falar dele, mas é difícil passar o respeito e o carinho e a admiração que eu tenho pelo Fernando. Fernando, um abração, um beijão no coração, Deus continue te abençoando bastante. Papi, fui convidada aqui a te deixar uma mensagem carinhosa aqui pro programa do Denilson. E na verdade são coisas que a gente já faz no dia a dia, né? Todos os dias, né? De boas conversas, de trocas de mensagem ao longo da semana, ao longo da nossa vida, né? Dando sempre boas dicas e sempre com alguma relação com o futebol, né? A gente sempre brinca, né? A gente não pode ter muita felicidade na vitória, nem ficar muito abatido na derrota, a gente tem sempre que manter o equilíbrio. E essa acho que é uma das mensagens que eu mais gosto de levar para minha vida. E te desejar aí um excelente programa e que tu volte mais para São Paulo. Eu tive que gravar essa mensagem enquanto tu está caminhando. Dizer que eu te amo muito, muito, muito. E é isso.
E aí? Eu não sabia que havia esse tipo de coisa. Esse tipo de torcedor. Bom, o Alexandre é um amigaço, né? Um grande profissional, um dos melhores gestores que tem no Brasil. Dizem que ele trabalha só na fartura, mas agora ele está trabalhando na escassez. Trabalha na escassez e na fartura, é um grande profissional, eu gosto muito dele, temos uma relação muito próxima, ele é um dos instrutores do Fut Hub, conto sempre com ele, né? E a minha filha querida nem se fala, né? Tá sempre, embora ela mora em São Paulo, a gente fala diariamente, sempre, né? É permanente contato e também te amo, minha filha querida. Obrigado. Ela driblou ali o presida, né? Quando você estava caminhando, que ela gravou Não, um fui vídeo. caminhar e ela não me contou nada. Qual que é gostei da frase que ela usou ali da vitória e da derrota. Não, é uma frase que eu uso muito, né? Gostei. Pro futebol e pra vida, né? Exato. Nem muito eufórico na vitória, nem muito desalentado na derrota. É isso. Pra vida Equilíbrio. É isso também, equilíbrio. Equilíbrio. Muito bom, muito Isso bom. é sempre difícil. Hã? Isso Que é é o sempre difícil, difícil. né? Muito, muito bom, presidente. Tem mais gente para falar do senhor. Fala pessoal do podcast Denilson, Chico Garcia, Denilson. Queria deixar um registro aqui pro meu pai, Fernando Carvalho. Dizer que como filho admiro muito a pessoa, tudo que ele fez pelo futebol, pelo Inter. Como torcedor do Inter também, deixar o registro aqui que vivi momentos únicos, inesquecíveis, na passagem dele como presidente do clube, como dirigente, e eu como jogador também tive a oportunidade de ver momentos únicos ali vestindo a camisa do Inter. E essa herança eu recebi dele, né, essa paixão pelo clube. Deixar um registro aqui também que hoje no futebol brasileiro a gente está muito acostumado pelo viés a questão da dialética negativa, né? A gente olha sempre as derrotas, os maus momentos dos clubes e o feito que ele conseguiu pegando o seu clube de coração, sendo campeão do mundo. É um feito único, né? Que tem que ser lembrado e comemorado e revivido sempre. Denilson aí também foi um mundialista, um campeão do mundo. E a gente sabe o quão difícil no futebol é conquistar as coisas, conquistar títulos, fazer carreira e ótimos trabalhos. Então, queria deixar esse registro aqui, dizer que eu amo meu pai e que agora sei que estamos tentando aí tocar no Campeonato Brasileiro de 2005, que foi uma coisa que nos machucou muito na época. E então, queria deixar um abraço em todos aí e um ótimo programa. Um abraço. Meu filhote, uma das razões de eu ter entrado de cabeça no clube, né? Porque começou com Vai ele pra lá, né? base. Na base, né? Eu acho que eu peguei a estreia dele. Quando ele subiu profissional, eu tava ele lá fez um gol ainda. no Glória, te lembra? Isso mesmo. Surgiu bem até. A galera começou. Tá aí o filho do homem. Era o filho do homem. Ô, presidente, perdão, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 72. 72, eu tenho 48. Tá bem demais. Eu evolui muito nos últimos anos, buscando aprendizado, aprender cada vez mais, cada dia que passa, depois que eu fui pai, principalmente. Então, eu olho muito mais o macro do que o micro, né? Sempre pensando no bem-estar do meu filho e, obviamente, no meu crescimento pessoal e profissional. Foi um podcast muito, muito gostoso de fazer com o senhor. Pô, que bom, que bom. De verdade, assim, eu estou bem, bem contente com o que a gente fez aqui nesse podcast de hoje, porque o podcast eu sempre falo que é um podcast para homenagear a história dos convidados. Então eu quero que o senhor tenha o sentimento hoje aqui de ter sido homenageado. Contou histórias boas, contou a tua experiência, foi verdadeiro, foi muito humilde. E isso eu valorizo demais no ser humano. Com a idade que o senhor tem hoje, se olhar lá para a tua juventude, sei lá, 20, 21, 22, 18, você diria o quê para aquele Fernando com aquela idade, hoje com toda a experiência que o senhor tem? Te prepara mais, estuda mais,
estuda inglês, estuda francês, que são coisas que eu estou sentindo muita falta hoje. Eu tô no inglês. Até nessa resposta ele é humilde, né? Eu tô no inglês. Como se eu entendi a tua resposta, mas como se precisasse, né? Porque, claro, a gente sempre precisa mais, mas eu acho a que a história vida é aprendizado construída... permanente. Se eu puder, eu vou estudar ainda. Entendeu? Tá certo. Que aula. Tá certo. Uma aula Que mesmo. aula. Uma aula mesmo. Tá sendo uma aula esse podcast. Gigante. Quer fazer mais alguma pergunta, Chico Agradecer Garcia? o presidente. Realmente é impressionante até hoje, né, o carinho e o respeito também dos gremistas, né? Acho que o senhor deve sentir isso, porque a gente vive num meio que a provocação ela existe e tal, mas o senhor sempre teve uma linha muito, muito séria, assim, né? De claro, né, todo mundo quer ganhar e o legal é isso, né? Querer ganhar do rival, querer ver o rival fazendo e querer estar melhor do que o rival. Os dois clubes lá cresceram com isso e a tua história ela precisa ser mais lembrada. E o Martin falou assim, pô, ganhar o mundo não é fácil, né? Estou aqui diante de 2 campeões do mundo. Você acha que algum dia a gente pode voltar a ganhar? O último foi o Corinthians 2012, né? E hoje mudou até o formato. É desnecessário essa informação aí, Chico. Não, que eu quero dizer que talvez a gente tenha visto já, né? Os brasileiros campeões do mundo. Eu acho que tem. Agora nós tivemos um campeonato mundial, né, em que os clubes chegaram próximos ali, né? O que eu acho que tem que acontecer é que nós temos que jogar como inferiores a eles e não como iguais. Nós não somos iguais. E o Inter jogou o Barcelona não sendo igual ao Barcelona. De um jeito diferente. De um jeito diferente. E o Flamengo, quando perdeu e tomou um chocolate, foi jogar igual com o Bayern. Ele não pode jogar igual. Se ele se der conta disso, e com a qualidade que ele tem condições de ganhar. Então eu acho que nós temos condições, desde que estrategicamente. Como é que, aproveitar a tua experiência, como é que você enxerga hoje, ou de repente, o futuro da seleção brasileira, presidente? Com toda a tua experiência, assim, que você tem acompanhado de seleção brasileira, agora com um treinador estrangeiro, como é que tu enxerga o futuro? Eu acho o Ancelotti um excelente treinador, sem dúvida um dos melhores do mundo. Só que ele pratica um futebol que não é um futebol envolvente, não é um futebol encantador como os brasileiros gostam. Nós temos uma soberba, né, uma soberba natural de brasileiro que quer ganhar só jogando bem. E muitas vezes tu tem que ganhar jogando mal, né? E o Ancelotti no Real Madrid, muitas vezes ele jogou com linha de 5, ele jogou retraidamente, ele jogou, né, contra-atacando, né? E ele vai fazer isso no Brasil. Então eu não sei se as pessoas vão tolerar. A sorte é que nós vamos direto para a Copa agora, né? Sim. Vamos direto para a Copa. Eu acho que se ele ganhar, a tolerância vai ser maior, como é com a seleção de 94, que talvez hoje a gente valorize mais do que na época. Então eu acho, sim, nós temos um programa inteiro para falar sobre seleção. Sim. Porque eu fiz um estudo sobre seleção e sobre a evolução tática que normalmente acontecia nas Copas do Mundo e que hoje acontece porque tu tem um contato permanente com o futebol europeu, mas antigamente era só na Copa que mudava. As o revoluções. 3-5-2, o primeiro 3-5-2 da história foi da Argentina, em 86, para proteger o Maradona. Depois a Alemanha ganhou também. Então, esse tema é maravilhoso. Esse tema é maravilhoso, mas não vou, já está terminando o programa, podemos falar. Então eu acho, que o grande problema do Brasil é que o jogador brasileiro que está fora daqui, né, ele vive num mundo totalmente diferente. E ele tem que, quando jogar e vestir a seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira, ele tem que se dedicar aqui, ele tem que parar de rede social, ele tem que parar de querer aparecer mais do que o que ele está fazendo dentro do campo. E para isso tem que ter um trabalho da diretoria, do Rodrigo Caetano, que é querido amigo, grande gestor, Cícero Souza, né, de fechar a seleção, de conscientizar que são 30 dias de reclusão, entendeu? E pensar só naquilo, e não ter folga, e ter folga eventual, entendeu? E pensar só em ganhar. Porque nós temos os melhores jogadores, nós temos um baita de um treinador, e nós temos tudo para ganhar. A gente não pode se enfeitar. A gente não pode achar que vai ganhar antes. Tem que ganhar jogando, e se dedicando, e focando, né? E pensando naquilo. Naquele momento da competição. São 30 dias. 30 dias de reclusão. Namorada, amante, todo mundo fora. É só o jogador. E se fizer isso, vai ganhar. Eu vejo assim. Porque quando ganhou lá em 70 foi assim, quando ganhou contigo lá foi assim, quando ganhou lá do
Parreira também foi. Quando o Romário não ganhou em 2006 foi o contrário. Foi o contrário, o Romário lá tinha uma com a história surgidinha. do Mazembe, Mazembe, né? Muito que- parecido. Exato, então eu acredito nisso, eu acredito Sim. em foco, em comprometimento, em todo mundo pensando do mesmo jeito, e todo mundo, né, sendo tratado da mesma maneira, ninguém tendo, né, nenhum tipo de privilégio. Eu acredito assim, eu acredito nisso. Obrigado pela tua humildade, obrigado por esse podcast, obrigado por essa aula aqui no podcast. Chico Garcia, Mais um, né? pô, Obrigado, que demais, obrigado né? por me convidar. Obrigado, e, viu? Merece. me ouvir aí. Grande abraço. Conte com a gente aqui no que precisar, o senhor, toda a tua equipe, teu time, a gente vai estar sempre, a 94 vai estar à disposição. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, tá? Feito. Fala, Chico Temos Garcia. um alô da Perdigão, né? Então, a Perdigão, a gente gravou vários conteúdos aqui na Uma galera 94, que é a demais. Perdigão na Brasa, a Resenha na Brasa. E a gente vai soltando os cortes assim, né? Tá muito legal, tá muito legal. No canal do YouTube, no meu canal no YouTube. E o próximo é sexta-feira. A gente convidou, né, a Perdigão junto com a 94, convidamos influenciadores que defendem, né, os Muito seus bom, times muito com unhas e dentes. Eles são muito bons. Hoje eu vi aqui, né, 2 influenciadores, 2 torcedores. Tô brincando. Confundi de verdade. Tá certo. Então a gente vai soltar o próximo episódio agora na sexta-feira. A resenha tá muito boa. Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro, se você não viu, dá uma olhada, que a discussão foi boa, saudável, obviamente. Então, obrigado a Perdigão, porque foi uma experiência muito legal, né, Chico? Ficamos Foi. gravando ali Nossa, essa um rapaziada. pouquinho mais de aí. 2 horas de gravação, mas depois a confraternização com música, com pagode, Aí foi a melhor parte. foi demais. Então fiquem ligados no meu canal no YouTube, acompanhem essa ação com o Perdigão, que tá demais. Perdigão na Brasa, que delícia. E aliás, Chico, você recebeu, naquele dia a gente recebeu o kit, né? Final de semana eu fiz E uma costelinha suína. Nossa, mano do céu. Eu tô à disposição, viu, Perdigão? Tá louco. Assim, é que acabou, né? Então, Já Perdigão, você que sabe. KTO, nossa patrocinadora master, obrigado pelo apoio. Melita, que esteve com a gente nesse podcast, mais um podcast especial com o Fernando Carvalho, presidente, ex-presidente do Internacional, advogado, vencedor na vida e vencedor na vida profissional. Vencedor no pessoal, vencedor no profissional. Obrigado mais uma vez. Fiquem ligados, se inscrevam no meu canal que daqui a pouco a gente está batendo Bora, 1 rapaziada. milhão de inscritos no canal Denilson Show com ele, Chico Garcia. Até o próximo episódio. Valeu.